Capítulo 411. O salto de nível não é algo que você pode simplesmente fazer. Existem 3 facções diferentes para escolher. Aparentemente, há muitos processos nesta masmorra. As missões também são diferentes para os diferentes lados, então isso só contará como oficialmente concluído após a conclusão da masmorra para todas as 3 facções. Pare de falar sobre essas coisas inúteis. Qual nós escolhemos? Twinkle Risse disse. Esta é uma masmorra de nível 90. Provavelmente não conseguiremos concluí-lo, disse Altian em voz baixa. Como é pioneiro, vamos primeiro nos familiarizar com a masmorra. É melhor escolher uma facção com a qual estamos familiarizados. Os mercenários em fuga. Fugindo de novo. Os outros reclamaram. Fugir não era tão divertido quanto perseguir pessoas. No entanto, a maioria desses jogadores eram jogadores profissionais. Mesmo sabendo claramente que era muito difícil limpar uma masmorra de nível 90, eles não recuaram. Embora eles estivessem escapando para o subsolo, era muito provável que eles não fossem capazes de ver o ataque do Imperador Dragão, assim como antes. Boom It Dog não sabia dos detalhes desta masmorra, então ele não disse nada. Altian escolheu a facção de mercenários em fuga. A luz branca das estrelas apareceu no limite da visão dos jogadores. Sua visão foi arrastada por uma força desconhecida e caiu no planeta. As frutas de cores diferentes, as nuvens, o céu e o ambiente ao redor deles passaram rapidamente. Eles se moveram direto para o chão de pedra, e sua visão passou por ele no momento seguinte, entrando no subterrâneo escuro e recuperando a visão. Na frente deles estava o subterrâneo escuro cheio de voltas e mais voltas. Seus corpos tremeram enquanto recuperavam o controle de seus movimentos. Olhando para baixo, seus corpos estavam completos e não faltava nada. Desta vez, uma pequena coluna virtual apareceu na visão dessas 10 pessoas. Era a lista de missões. Os jogadores podem personalizar e ter algumas das informações em sua interface sempre mostradas diante deles. Atualmente, as missões da masmorra foram mostradas e não puderam ser ocultadas. Eles pairavam no canto superior direito de sua visão. Sublinhado. Você é um mercenário fugitivo. O subsolo está cheio de naves Darkstar Over e grupos de guerreiros. Você sabe muito bem que, se for pego, enfrentará uma tortura pior do que a morte. Os inimigos estão por toda parte e quase não há chance de escapar. No entanto, os reforços acenderam sua vontade de viver. Alvo da masmorra, fuja da perseguição até que o Imperador Dragão chegue. Contagem regressiva. 12 horas. Recompensa por conclusão. 6 milhões de experiência. Condição de falha. Todos sendo pegos. Punição. Redução de 10% na recompensa total para cada jogador pego. Missão opcional e matar 100 soldados Darkstar. Recompensa, 400 mil experiência. Missão segunda opcional, destruir 10 navios pairando. Recompensa, 700 mil experiência. Missão opcional 3, proteger 6 mercenários que estão sendo perseguidos. Recompensa, 1 milhão de experiência. Desafie a missão e não acionar nenhum alarme. Recompensa, 2 milhões de experiência. Missão de desafio 2, livrar-se dos perseguidores 5 vezes sem nenhuma morte. Recompensa, 3 milhões e 500 mil de experiência. Eventos aleatórios. No processo de fuga, você tem a chance de encontrar eventos aleatórios. Complete 2 eventos aleatórios. Recompensa, 3 milhões de experiência. O número de missões secundárias concluídas afeta a classificação de conclusão da masmorra. Observações: ao entrar em contato com os personagens principais do evento, o alvo e a dificuldade da masmorra mudarão. Quando um personagem principal está dentro do alcance de 1 quilômetro de você, você receberá uma notificação. Selecione cuidadosamente se deseja alterar a rota. Sublinhado. Depois que a missão apareceu, um relógio de contagem regressiva de 12 horas apareceu no canto superior esquerdo de sua visão. Tanta informação. Frenzied Ward olhou para eles cuidadosamente e disse: o alvo final dos mercenários em fuga é não ser pego. Se quisermos aumentar a recompensa, temos que agir perigosamente, mas não ser pegos. Eles examinaram a missão com cuidado. Altian franziu a testa e compartilhou o que havia analisado. 12 horas, o que é mais curto do que nossa experiência real. Além disso, se um membro falhar, a recompensa total diminuirá. Portanto, para obter uma classificação elevada, todos os membros devem estar vivos e não capturados até o final, de preferência trabalhando juntos. Além disso, com esse tipo de sistema, isso deveria significar que podemos trair nossos companheiros de equipe. Mas há um preço a pagar. As missões opcionais só são úteis quando encontramos inimigos, o que conflita com a missão desafio. Nas 2 missões de desafio, uma é ser furtiva e a outra é encontrar problemas, então isso significa que temos que escolher uma delas. Vendo a diferença na recompensa, encontrar problemas será muito mais difícil. Os eventos aleatórios devem ser o elemento acidental. Esta masmorra é muito complexa. Além disso, o personagem principal é mencionado no final, o que significa que não seguiremos Black Phantom como fazíamos antes, estaremos sozinhos em vez disso. Antes que ele terminasse de analisar, o som de um navio pairando voando apareceu na frente deles, e uma voz ansiosa veio de seus fones de ouvido. Atenção, todos os mercenários, 4 navios pairando no ar estão vasculhando a área. Não fique parado, saia agora mesmo. Assim que a frase terminou, a luz de um holofote apareceu no túnel à frente. Seu rosto mudou. Não houve tempo para discutir, então eles se viraram rapidamente e saíram correndo. O início desta masmorra é muito rápido. Passaram-se apenas 2 ou 3 minutos e os inimigos já estão aqui. Sleepwinter estava preocupado. O ritmo da masmorra é muito rápido. Se os inimigos estiverem muito próximos uns dos outros, será muito difícil durar 12 horas. Eles correram por um tempo, e o navio pairando atrás deles avançou como se eles ainda
ainda não tivessem sido descobertos. No entanto, eles não eram lentos. Eles correram até que seu vigor caiu muito rapidamente, mas ainda assim, eles não podiam aumentar sua distância com o navio pairando atrás. Mais importante ainda, havia apenas uma rota neste túnel. Eles ainda precisavam encontrar um caminho diferente. Esta era uma masmorra de nível 90. Sua dificuldade podia ser vista em todos os lugares. Eles estavam apenas no nível 60 e não conseguiam nem mesmo se livrar desses inimigos. Vamos parar de correr, devemos voltar e ver como os inimigos são fortes. Frenzy Edward sugeriu. Isso funciona bem. Ajuste sua posição. Mecânicos, fiquem na linha de trás para causar dano. Spears, atrair e desviar a atenção. Pugilistas, sejam agressivos diretamente. Altian foi muito decisivo. Ele comandou os outros e formou uma formação cooperativa simples. O holofote se aproximou rapidamente e um navio pairando com apenas alguns metros de comprimento apareceu, notou-os e imediatamente voou em sua direção em alta velocidade. O mini canhão de laser disparou um longo laser verde. Bom, bom, bom. As explosões de canhões a laser não criaram fumaça, mas seixos espirraram da parede e do chão onde atingiram. Eles avançaram a passos largos e cercaram o navio pairando. E a batalha começou imediatamente. Ao mesmo tempo, o quadro do relógio de contagem regressiva na visão de todos de repente ficou vermelho quando uma notificação apareceu. Sublinhado. Você acionou um alarme de nível 1. Os reforços do inimigo chegarão em 10 minutos. Sublinhado. Rápido, termine a batalha em 10 minutos. Com o tempo, seus rostos mudaram um pouco. Seus olhos ficaram mais sérios. Eles aumentaram sua velocidade de ataque e força. Bom, bom, bom. Todos os tipos de ataques de alta potência foram lançados contra o navio que pairava, mas o escudo do navio que pairava não era apenas para decoração, bloqueou um grande número de ataques. O poder dos mini lasers não era pequeno. Um tiro tiraria 200 a 300 HP deles. Embora parecesse que o dano não era alto, sua velocidade de ataque era rápida. Para um super grau B, lidar com um navio pairando seria muito mais fácil. Mas eles eram apenas supers de grau C de nível 60. Além disso, os jogadores tinham muito poucos talentos e não possuíam nenhum molding talents, por isso não estavam em vantagem em termos de atributos. Os jogadores de nível 60 estavam no final das supers de grau C. Além disso, mesmo quando os jogadores atingissem o nível 90 na versão 2.0, eles seriam apenas grau C+. A diferença de nível entre as classes aumentou das classes mais baixas para as mais altas. Para eles, o navio pairando que deveria ser um monstro de elite era basicamente um boss. Com o passar do tempo, seus ataques se tornaram mais urgentes e era mais fácil cometer erros. Finalmente, depois de pagar o preço de 3 mortes, eles conseguiram destruir este navio pairando, e ele explodiu com um estrondo. O resto das pessoas estava respirando pesadamente, seu HP diminuiu em mais da metade. É muito difícil. A missão paralela exige que destruamos 10 navios pairando, mas apenas um já é tão difícil de lidar. 3 de nós até morreram. A diferença de nível é muito grande. Twinkle Friedrich disse. 3 pessoas morreram, então a recompensa total foi reduzida em 30% diretamente. Isso aconteceu há cerca de 10 minutos na masmorra, e eles já haviam sofrido uma perda tão grande. Eles perceberam que com seu nível atual, eles estavam procurando uma surra entrando. Além disso, os monstros nas masmorras foram todos ajustados e aprimorados. Mais cedo, quando a nave explodiu, os soldados Darkstar dentro dela usaram a fuga de energia. Essas pessoas deveriam ser pessoas comuns ou supers de baixo grau, mas seus níveis eram todos pontos de interrogação, o que significava que eles estavam acima do nível 60. Felizmente, a explosão da nave pairando fez os soldados Darkstar perderem mais da metade de sua saúde, ou os jogadores já teriam falhado na masmorra. O alarme ainda estava ligado, então eles começaram a funcionar imediatamente. No entanto, os reforços chegaram muito rápido. Os jogadores estavam exaustos de fugir e não tinham escolha a não ser vender os companheiros para garantir que o resto sobrevivesse. No entanto, essa foi apenas uma medida desesperada. Não muito depois, o último jogador, Altian, foi atacado por 2 navios pairando, espancado à beira da morte e capturado. Todos falharam e a contagem regressiva congelou. Do início até agora, apenas 30 minutos se passaram. Com um flash diante de seus olhos, eles foram chutados para fora da masmorra e voltaram para a fortaleza. Meia hora e já falhamos. Como podemos jogá-lo? Sleepwinter estava sem palavras. Desta vez, os outros jogadores do time foram todos expulsos e chorando. Eles foram todos espancados. Eles trocaram experiências e perguntaram ao redor. Todos escolheram a facção de mercenários em fuga. Todos procurando seguir o caminho certo. A equipe do Rei Almirante teve os melhores resultados. Eles duraram 50 minutos. O mais trágico foi berinjelas fritas com a equipe de Fish. Eles encontraram o primeiro navio pairando e não foram capazes de finalizar o inimigo em 10 minutos. Em seguida, foram cercados por 2 navios pairando que vieram como reforços, falhando imediatamente. No entanto, ninguém ficou frustrado. Afinal, a introdução da masmorra foi muito clara, eles estavam pulando níveis para desafiá-lo. Então eles estavam muito preparados mentalmente. Além disso, se eles não falharam algumas vezes, como isso poderia ser chamado de pioneiro? Jogadores profissionais de primeira linha sempre gostaram de desafios difíceis, e esses jogadores nunca foram derrotados por obstáculos. Eles entraram com entusiasmo na masmorra novamente. A mesma masmorra tinha um limite de quantas vezes alguém poderia entrar, o que seria atualizado a cada 6 dias no jogo. Os jogadores também tinham algumas masmorras de guerra de organização germinal que haviam obtido de Anxial, mas decidiram usar o número de vezes para guerra, poder do Imperador Dragão, primeiro. Altian e os outros entraram na masmorra novamente. Era a mesma cutscene.
Então a interface de seleção de facção. Agora, Boom It Dog não aguentou mais e disse: a facção de mercenários em fuga é muito difícil, é quase impossível limpar. As outras facções deveriam ser mais fáceis, permanecer vivo enquanto perseguia é mais fácil do que correr. Além disso, há a facção de reforços. Devíamos tentar mudar a facção. Na primeira vez que entraram, Boom It Dog havia gravado o processo, que poderia ser usado como material para seus vídeos. No entanto, ele estava mais preocupado com a cena em que o Imperador Dragão mostrou seu poder. Seria bom o suficiente, mesmo se fosse apenas uma cutscene. Limpar a masmorra não era seu objetivo, mas gravar. Seu único alvo era esperar o fim da contagem regressiva e assistir a cutscene. O grupo deles era bastante próximo um do outro e, vendo que ele havia feito a sugestão, Frenzied Ward e Altian concordaram. Os outros também não fizeram objeções. A facção que eles escolheram desta vez foram os perseguidores Darkstar. Depois de apanharem tanto da última vez, eles sentiram que escolher a facção Darkstar seria melhor. Desta vez, depois de entrar na masmorra, eles perceberam que haviam se tornado um grupo de tropas terrestres seguindo um navio pairando. Também havia uma contagem regressiva, mas a contagem regressiva da facção Darkstar era de apenas 3 horas. A missão, é claro, era diferente da dos mercenários em fuga apóstrofo. Desta vez, era para capturar um certo número de mercenários dentro do limite de tempo. As missões opcionais incluíam proteger a nave flutuante que eles estavam seguindo e ajudar outros aliados Darkstar a cercar os alvos. As missões de desafio eram capturar um determinado alvo. A facção do Darkstar tinha uma especialidade. Eles eram as tropas terrestres e tinham que seguir o navio pairando. Eles não poderiam sair livremente, ou a masmorra seria considerada fracassada. Então, o combate definitivamente aconteceria. Deve estar seguro agora. Passando de presa a caçador, eles se sentiram aliviados. Eles seguiram o navio pairando e logo descobriram um grupo de mercenários. A ordem de ataque foi dada e eles avançaram imediatamente. Então, eles perceberam uma verdade trágica. Os mercenários estavam revidando e eram muito fortes. O navio pairando que eles haviam feito tanto esforço para defender foi destruído por esses mercenários com níveis de ponto de interrogação em nenhum momento. Então, esses mercenários perseguiram para matá-los para que o alarme fosse cancelado. Eles estavam em perigo terrível mais uma vez, e sua mentalidade caiu do céu direto para o inferno. Quem é realmente caçador? Se vocês podem lutar tão bem, por que fugiram? O lembrete apareceu, dizendo que os reforços chegariam se pudessem durar 10 minutos. Eles se tornaram os que fugiram em vez de perseguir. Havia perigo em ambas as facções. A Darkstar tinha muitos reforços e os mercenários tinham uma capacidade individual de luta muito forte. Não importa qual deles eles escolheram, eles tiveram que enfrentar as vantagens do outro lado. No entanto, havia uma coisa boa em escolher a facção Darkstar, contanto que eles fugissem por uma certa distância. Os mercenários não ousariam mais segui-los. Boom It Dog correu imediatamente em uma velocidade extremamente alta, vendendo de forma decisiva seus companheiros de equipe. Os outros não tiveram escolha a não ser segui-lo e fugir para salvar suas vidas. Depois de correr por um tempo e deixar 2 pessoas para trás, os mercenários finalmente recuaram. Os sobreviventes colocaram as mãos na cintura e respiraram pesadamente. Boom It Dog correu mais rápido, mas estava no melhor estado. Ele não tinha nenhuma força além de ser rápido quando fugia. Eu sinto que, uma vez que a nave explodiu, devemos esperar aqui e esperar o fim da masmorra. Antes mesmo de ele terminar a frase, uma nova ordem veio de seus fones de ouvido, implantando-os para seguir outro navio pairando. Como sempre, não seguir a ordem seria considerado uma falha na missão, portanto, não havia atalhos. A frustração apareceu em seus rostos. Assim que eles queriam começar a se mover, uma nova notificação apareceu. Ding ding ding. O som de notificação ecoa em seus ouvidos. A fronteira de sua visão brilhava continuamente em luz vermelha, e parecia ser muito urgente, sublinhado. Atenção, você chegou a menos de 1 quilômetro de um personagem principal. Por favor, selecione cuidadosamente se deseja alterar a rota. Sublinhado. As pupilas de Altian se contraíram e ele disse em voz baixa: é impossível para nós completarmos a missão com os métodos normais. Que tal tentarmos fazer contato com um personagem principal? Estou supondo que os personagens principais também serão de diferentes facções. Se pudermos encontrar alguém da mesma facção, a dificuldade da masmorra deve diminuir. Se encontrarmos um do lado inimigo, então pode ser um cenário de morte certo. Isso é uma aposta. Ele era experiente e fez uma análise muito sensata. Os outros acharam que fazia sentido, então trocaram olhares. Então vamos esperar. A luz vermelha piscou mais rapidamente, significando que o personagem principal estava se aproximando. Seus corações estavam em suas gargantas. Estrondo. Um vago som de tremor saiu da parede. Tornou-se cada vez mais alto, indicando que o alvo estava se aproximando. Este som. Frenzied Ward de repente arregalou os olhos quando percebeu algo. Ele entrou em pânico e gritou: corra! Mas era tarde demais. Estrondo. No momento seguinte, a parede ao lado deles desabou. Uma bola de carro redonda quebrou a parede e rolou. Eles estavam atrapalhando o caminho. Foi um tianquio instantâneo. Dentro da fortaleza, Altian e os corpos dos outros apareceram novamente. Todos estavam atordoados como se ainda não tivessem se recuperado da morte instantânea. Eles olharam para Frenzied Ward. A frustração apareceu no rosto de Frenzied Ward. Essa é a ferramenta de transporte do Black Phantom. Sentei dentro daquela bola e escapei junto com eles. Não temos chance de sobreviver se o encontrarmos. Isso. Não tivemos sorte. O rosto de Boom It Dog se contraiu e sua mentalidade desabou completamente. Só quero gravar alguns materiais. Por que você está fazendo isto comigo? Ponto.
Os jogadores do Black Star começaram sua jornada de sofrimento. Eles foram espancados repetidamente, mas não se cansaram disso. Eles estavam sentindo dor e felicidade juntos. Boom It Dog foi o mais chateado. Ele não tinha o espírito de enfrentar obstáculos como jogadores profissionais. Ele estava apanhando tanto que sua mente estava quase quebrando. No entanto, por causa dos materiais de vídeo, ele teve que se forçar a continuar sofrendo. Foi muito trágico e corajoso. A masmorra que Anxiao distribuiu era para manter os jogadores ocupados por um tempo. Os materiais que ele havia encomendado chegariam todos no dia seguinte. Ele se trancou na sala de modificação de máquinas e passou seu tempo acompanhado de metal e da bancada de trabalho, construindo seu novo estilo de combate. O tempo passou dia após dia. Na vizinha Fawn Galaxy, uma pequena nave espacial furtiva visitou o planeta Fawn 122. Capítulo 413. Novo estilo de combate. 1. Por mais popular que Ames fosse, era impossível que a casa de Anxiao fosse ameaçada. Afinal, ela era apenas uma personagem recém-apresentada, enquanto todos conheciam Anxiao. Sua imagem não seria afetada por isso. O Imperador Dragão ser bonito era uma coisa, mas Anxiao deu muitas recompensas. Qual era o sentido de apenas ser bonita? Um NPC só era bom quando podia dar dinheiro aos jogadores. Além disso, de acordo com o progresso do episódio 3 da série Estrela Negra de Boom It Dog, Anxiao e o Imperador Dragão pertenciam à mesma facção. A influência destes dois foi combinada, o que fez com que os jogadores tivessem mais antecipação. Como Boom It Dog usava o estilo dramático para editar seus vídeos da Black Star Series, Anxiao e o Black Star Mercenary Group eram a perspectiva em primeira pessoa do público, o que lhes dava uma sensação de imersão. Eles se sentiam parte do Black Star, e ver a facção os deixava felizes. Esse episódio foi o último episódio da Black Phantom Series, o fim da Organização Germinal. Anxiao roubou informações do quartel-general da Organização Germinal, escapou e lutou por centenas de quilômetros. Encontrou-se com os reforços das 6 nações e travou sua última batalha no cerco. O comboio cruzou o deserto amarelo, levantando poeira e areia. O céu estava tingido de amarelo e cheio de intenções assassinas de ambos os lados. Balas e canhões choveram como uma tempestade de metal enquanto o som estrondoso de explosões varreu a areia. O vídeo segue a perspectiva de Boom It Dog, participando do campo de batalha recriado pela masmorra, para mostrar um impacto mais forte. Ele escolheu o lado da Organização Germinal. Pelo vídeo, o público pôde ver Anxiao correndo pelo campo de batalha de uma forma imparável, movendo-se como um raio. Em um momento, ele estava demolindo alguns oficiais executivos da Organização Germinal. No próximo, ele estaria a centenas de metros de distância, virando veículos com o ombro. No vídeo de Boom It Dog, Anxiao era como um boss. O líder da Organização Germinal lutou contra ele de frente. Cada vez que eles se chocavam, o solo estremecia e a onda sonora estremecia no ar. O impacto quase transbordou da tela, como se a tela fosse se estilhaçar como um espelho a qualquer segundo. A luta deles foi como um dragão voador que se estendeu por todo o campo de batalha. Apenas o abalo secundário de sua batalha foi capaz de enviar os soldados e veículos em seu caminho pelos ares. Os telespectadores não conseguiam tirar os olhos. Era como se eles próprios estivessem lá. Eles estavam nervosamente prendendo a respiração. Estrondo. Com o último golpe estrondoso, a imagem estremeceu. Os espectadores finalmente respiraram fundo. O sangue espirrou da boca do líder da Organização Germinal quando ele foi levado para longe, voando para trás, rolando na areia por quase 100 metros e deixando uma marca para trás. Ele caiu no chão e vomitou sangue sem parar. Do outro lado, Anxiao estava no meio das peças do traje mecânico estilhaçado no chão, revelando seu rosto. Boom It Dog foi jogado no chão pela onda de choque e ele estava olhando para cima. A poeira e a areia sentaram, como uma cortina amarela sendo aberta. Anxiao ficou parado sob o sol escaldante, acima da areia amarela e entre os canhões e as balas, coberto por raios retorcidos, sem expressão. Nesse momento, seu nível de frieza estava no máximo. Mesmo para os jogadores do planeta Aquamarine que sabiam que Anxiao era poderoso, eles não podiam deixar de se emocionar. Esta foi talvez a primeira vez que jogadores de outros planetas viram a performance de Anxiao. E aconteceu de ser sua cena mais impactante. Eles ficaram imediatamente atordoados de excitação e tremor. Uau, este homem é tão poderoso. Então, ele tinha esse tipo de passado. Cada planeta novato tinha personagens principais. Em comparação, Anxiao recebeu mais atenção. Muitos novos espectadores atraídos pela Black Star Series ficaram chocados e mais interessados. Eles queriam encontrar os vídeos anteriores de Boom It Dog e saber mais sobre o passado de Anxiao. O vídeo continuou. A última cena foi a cutscene da explosão nuclear na sede da Organização Germinal. Uma nuvem em forma de cogumelo se ergueu do solo, e a luz vermelho escura na fumaça densa era como a lava fervente do inferno. O mundo estremeceu. Assim que os espectadores ficaram atordoados com a imagem, o ruído da explosão desapareceu repentinamente. Apenas a imagem da explosão nuclear permaneceu. Ao mesmo tempo, uma voz masculina apareceu ao fundo. As nuvens da guerra obscureceram os céus azuis como as asas da morte, e as cicatrizes da guerra anterior foram rasgadas novamente antes que pudessem sequer sarar. No final do vídeo, Boom It Dog teve a ideia genial de inserir o discurso de Anxiao de antes. A imagem era o fim da Organização Germinal. As 6 nações lançaram um míssil nuclear para encerrar a guerra. O pano de fundo foi o discurso de Anxiao quando ele criou o santuário. A imagem da explosão nuclear complementou e explicou o conteúdo do discurso. As 6 nações iniciaram uma guerra para seu próprio benefício, e o santuário foi construído para salvar as cinzas da civilização. Ao colocar tudo junto, o contraste era muito forte e parecia completamente diferente. Depois que o vídeo acabou, os espectadores não se cansaram dele. Era como
se tivessem assistido a um pequeno drama lendário. Pensando no enredo do planeta Aquamarine como um todo, eles estavam se sentindo sentimentais. Embora Anxiao não tenha falado durante todo o vídeo, com a fala que Boom It-Dog acrescentou no final, o nível de aula que ele teve foi fora do comum. Alguns públicos imaginaram seus pensamentos e analisaram suas ações. Quando esse evento aconteceu em tempo real naquela época, havia jogadores que fizeram algo semelhante. Agora, o assunto voltou a esquentar. Homens de verdade não falam. Eles usam ações. Black Phantom se preocupa com o mundo e luta pelos fracos. Então ele queria destruir a malvada organização Germinal. Nada mal, afinal ele é meu marido. Black Phantom. Buste, eu só queria fugir com garotas. Você acha que meu apelido Mulheres Amante Grande Mecânico não tem nenhum significado? Os jogadores fizeram uso de sua criatividade e discutiram com entusiasmo. Embora este vídeo tenha sido apressado, Boom It Dog fez um trabalho muito bom e recebeu uma resposta muito positiva. O senso de presença e influência de Anxiao aumentou muito. Originalmente, Anxiao já havia dado aos jogadores uma ótima impressão. Agora, com esse vídeo sobre o fim da organização Germinal, sua impressão na mente dos jogadores evoluiu e ficou mais clara. Ele se tornou lendário, e suas características únicas começaram a aparecer, o que o diferenciava de todos os outros personagens. Ele era único. Foi exatamente por isso que Anxiao trouxe Boom It Dog junto e, pela situação atual, Boom It Dog estava indo muito bem. Entre a construção de máquinas, Anxiao fez uma pausa e assistiu ao vídeo. Ele ficou muito satisfeito. Poucos dias depois, na sala de modificação de máquinas, o ar estava cheio de um certo fedor. Os resultados desses poucos dias de trabalho, centenas de pequenas orbes, foram organizados ordenadamente sobre a mesa. Está finalmente feito, um pouco mais cedo do que eu esperava. Esse era o novo maquinário que ele criara aproveitando as vantagens do mesmo tipo de projetos de baixo nível. Seu desempenho e atributos eram muito superiores. Antes de começar a construir, ele gastou de 2 a 3 milhões de experiência e nivelou esses projetos ao nível máximo. Quanto mais ele construía, mais familiarizado ficava com eles e mais rápido construía. Anxiao tirou o traje de proteção e contou os números. Ele então separou as pequenas esferas mecânicas em diferentes tipos. O método era necessário para usar as pequenas esferas compactadas também. Normalmente, os mecânicos carregam uma pequena bolsa portátil e armazenam essas pequenas esferas dentro, ou eles podem transformar essas pequenas esferas em joias, como um colar, pulseira ou brincos. Às vezes, eles também podem amarrá-los na ponta do cabelo como o Godora Observer ou colocá-los no traje de combate. Como a estrutura comprimida era muito estanque, não poderia haver peças extras nelas. Portanto, comprimir um orbe comprimido em outro não funcionaria, ou poderia ser expandido infinitamente. Apenas uma máquina completa ou uma parte individual poderia formar uma orbe comprimida. Anxiao comprimiu o traje mecânico, portanto, na vida diária normal. Ele usava um cinto tático preto para armazenar as esferas comprimidas. Isso foi originalmente projetado para armazenar revistas. Ele tinha um botão de metal no meio e o cinto era dividido em dois e tinha forma de um X. Foi encaixado em sua cintura para aumentar o número de itens que ele poderia trazer. Dentro deste cinto estavam armas que eram relativamente menos importantes. Para maquinários essenciais, como o traje mecânico, ele foi transformado em joias. Anxiao usava um colar feito de 3 orbes comprimidas, pulseiras em ambos os pulsos e 2 pequenas orbes como brincos em ambas as orelhas. Seu cabelo agora estava bastante comprido, então poderia ser amarrado e solto atrás dele. No final dele estavam alguns orbes comprimidos também. Anxiao foi até o espelho e olhou para si mesmo. Ele estava entretido com seu novo visual. TSK, que estilo único eu tenho? Capítulo 414, Novo estilo de combate, 2. Anxiao parecia satisfeito com isso. Quando se tratava de praticidade, ele não se importava muito com o visual. Embora ser bonito fosse uma coisa eterna para ele, ele escolheu ser forte. Além dos cintos e das joias, também havia alguns orbes comprimidos em suas roupas. Normalmente, era assim que ele parecia. Depois de entrar na batalha, ele ativaria o traje de combate mecânico. Ele havia adicionado slots no traje mecânico para armazenar e liberar orbes comprimidos. Uma vez que ele equipou o traje mecânico, a conexão magnética sugaria as esferas comprimidas nele para essas fendas, como recarregar balas. Essas esferas comprimidas podem ser disparadas a qualquer momento, tornando mais conveniente expandir seu maquinário. Havia centenas de orbes compactadas, e parte delas eram equipamentos de backup. Depois de organizar os resultados de seu trabalho árduo, Anxiao empurrou a porta e saiu da sala de modificação de máquinas. Erlos estava esperando na porta. Quando ele viu Anxiao sair e se aproximar dele, ele disse: Capitão, Lerden e os outros chegaram ao Juberliuba há 2 dias. Eles estão esperando para conhecê-lo. Lidere o caminho. Anxiao ajustou suas roupas. Os dois deixaram a fortaleza, embarcaram nos carregadores flutuantes do Ubcenter e se misturaram aos outros. Depois de um tempo, eles pousaram no nível do meio de um prédio no final do Ubcenter. Todos os quartos neste nível eram quartos de descanso, e um deles era a mini fortaleza temporária que os mercenários Sunil tinham alugado. Ficava na esquina e tinha um espaço muito estreito, o quarto mais barato. Eles estavam economizando dinheiro, como sempre. Ding dong. A campainha foi pressionada e a porta de liga de prata se abriu. Os dois entraram. Dentro da sala apertada e estreita, mais de 50 pessoas se espremeram de alguma forma. As pessoas ali representavam metade do número, a outra metade estava no quarto ao lado. Eles ouviram a notícia e vieram também. Anxiao viu que era muito apertado e pediu a todos que conversassem do lado de fora.
no telhado público. O telhado também funcionou como área de estacionamento para transportadoras aéreas, como uma mini doca. Na parte de trás ficava o center semelhante a uma cidade, cheio de edifícios altos. Portadores voadores estavam por toda parte no céu, pousando e decolando de edifícios de vez em quando. Um vento quente soprou pelo telhado. Um produto do ar vindo dos carregadores. Estrela Negra. Capitão. Os mercenários Sunil cumprimentaram Anxiao. Lerden foi enviado como representante para expressar seu agradecimento. Anxiao avaliou essas pessoas. Muitos mercenários Sunil estavam incapacitados e usavam próteses mecânicas. Ele havia lido os currículos desses mercenários antes, mais da metade deles eram supers de grau C, e uma pequena porção era de supers de grau D. Não era adequado para supers de grau D se tornarem mercenários, era simplesmente perigoso demais. No entanto, os Sunils estavam enfrentando tempos muito difíceis e precisavam de toda a ajuda que pudessem obter. Então, eles não tinham escolha a não ser deixar mercenários mais fortes ajudarem os mais fracos. Aqui está o que vai acontecer. Vou escolher as missões que são adequadas para você, então você pode decidir se vai aceitá-las ou não. Já que você se juntou a mim, você tem que ouvir ordens. Vamos ser claros sobre uma coisa primeiro. Você pode fazer objeções às minhas ordens e podemos negociar. No entanto, se você desobedecer minhas ordens pelas minhas costas, pararei de trabalhar com você imediatamente. Claro, não desejo que isso aconteça. Você está enfrentando um momento difícil, e eu entendo isso. Afinal, eu estava lá para a recente catástrofe de Sunil. Você não precisa se preocupar comigo dando a você missões que são impossíveis de você completar. Já que ele era o líder da facção, ele tinha que garantir seu controle absoluto. Embora os mercenários Sunil fossem valiosos para ele, Anxiao não se comprometeria completamente por eles. Os mercenários Sunil acenaram com a cabeça e concordaram sem qualquer objeção. Aos olhos deles, Anxiao estar disposto a compartilhar sua influência com eles já era uma grande ajuda. Anxiao abriu o painel de mercenários e escolheu algumas missões para deixá-los escolher. Essas missões de contratação não eram contratações abertas dadas pela aliança que estavam disponíveis para todos, estes eram pedidos privados de outros parceiros que tinham recompensas muito ricas. A diferença era que, quando mercenários normais solicitavam missões, eram eles que faziam o pedido e eram eles que estavam sendo escolhidos. No entanto, as contratações privadas que obteve eram pedidos de outras pessoas, convidando-a a trabalhar em conjunto. Este foi o benefício que o Black Star Mercenary Group recebeu após fazer um nome. Os sócios eram todos grandes grupos de mercenários, então eles não precisavam de ajuda, mas estavam dispostos a dividir os lucros, que na verdade era para construir um relacionamento melhor, principalmente por causa de sua identidade como membro do Floating Dragon. A maioria dos mercenários Sunil operava individualmente. Eles tiveram que passar por situações de vida ou morte apenas para obter recompensas muito pequenas. Eles nunca tinham visto missões seguras, mas com recompensas tão ricas. Naturalmente, eles ficaram muito felizes. Embora houvesse apenas algumas missões para escolher, eles ainda demoraram para escolher. Depois de uma longa discussão, eles finalmente decidiram aceitar o pedido de cooperação enviado pelo exército Skirring, para escoltar uma equipe de reconhecimento de recursos a um planeta despovoado no norte da galáxia Garton. Quando eles estavam colhendo, Anxiao não disse nada. Ele se encostou no painel de vidro do telhado e brincou com uma esfera comprimida nas mãos. Depois de fazerem a escolha, ele disse, embora seja uma missão muito fácil, preciso testar suas habilidades de combate para garantir. Vamos para a sala de simulação de batalha. Os mercenários Sunil achavam que isso era desnecessário, mas só podiam obedecer ao capitão. Eles deixaram o telhado e foram para a sala de simulação de batalha. Anxiao alugou um quarto grande, entrou e ficou em frente a todos. Os mercenários Sunil trocaram olhares. Lerden tossiu, deu um passo à frente e disse, então serei o primeiro a fazer o teste. Não há necessidade, todos vocês juntos. Economiza tempo, disse Anxiao. As pessoas ficaram perplexas. Temos 100 pessoas aqui e você quer que ataquemos juntos? Não é muito arrogante mesmo para um super grau B? Um sentimento de raiva surgiu em seus corações. Eles sentiram que estavam sendo subestimados. Embora estejamos aqui para trabalhar para você, você se arrependerá de nos levar levianamente. Com raiva em seus rostos, os mercenários Sunil se espalharam e sacaram suas armas, preparando-se para a batalha. A equipe de 100 homens inclinou-se ligeiramente para a frente, pronta para atacar. Sua presença unida era como um leão prestes a atacar sua presa, opondo-se a eles. Anxiao parecia tão solitário. Somente se fossem levados a sério eles conseguiriam um tratamento melhor. Eles decidiram fazer tudo para mostrar todo o seu poder. Já que você quer apanhar, vamos te dar uma boa surra. Erlos ligou a sala de estimulação. A sala branca se transformou em um plano de pedra, muito amplo e espaçoso. Ele olhou para os guerreiros de sua raça e balançou a cabeça. Nos últimos dias, Anxiao o chamava para testar o poder de suas armas de vez em quando. Ele sabia muito bem o quão poderoso era Anxiao. Ele só esperava que seus amigos não fossem espancados de maneira tão trágica. Anxiao moveu o ombro e sentiu as orbes comprimidas em seu cinto. Nesse momento, ele de repente sentiu uma sensação de déjà vu, como se tivesse voltado à primeira vez que usou a aula de mecânico para brilhar na arena e demoliu crianças de todos os lugares. Desde então,
Seu caminho como impulsionador havia começado e ele nunca mais olhou para trás. Isso não era apenas para testar os mercenários Sunil, ele também estava testando sua força real e ganhar seu respeito. Os mercenários Sunil se juntaram a ele puramente por sua influência. Na verdade, eles não olhavam para ele em busca de força. A maioria dos mercenários agora olhava para o grupo mercenário da Estrela Negra dessa maneira. Muitas pessoas estavam com ciúmes, eles sentiam como se a Estrela Negra tivesse se tornado parente do Imperador Dragão por pura sorte. Caso contrário, eles seriam apenas um grupo de terceiro nível. Eles seriam capazes de fazer isso também se tivessem essa sorte. Essa era uma desvantagem de se tornar popular muito rapidamente. As pessoas duvidaram de sua força. Anxiao esperava isso desde o início, mas ao comparar os prós e os contras, o que ele estava fazendo agora era definitivamente mais benéfico. Era normal ter alguns efeitos colaterais. Os mercenários sempre respeitaram os fortes, e ele fazia isso para vencê-los cara a cara para que eles o respeitassem. Os cantos de sua boca se ergueram e o desejo de batalha apareceu em seu rosto. Bom. Os mercenários Sunil deram um passo à frente e começaram a atacar imediatamente. Os guerreiros de longo alcance dispararam canhões e lasers que se aproximaram muito rapidamente. Anxiao ficou parado no mesmo lugar, sem se mover. Um relâmpago apareceu em seu corpo. As duas esferas de brinco voaram no ar e rapidamente se transformaram em duas naves de escudo flutuante, formando dois escudos azul-púrpura, bloqueando acima de sua cabeça e diante dele. Todos os ataques à distância explodiram nos escudos de energia finos e espelhados, causando ondulações. Zumbido. O som era contínuo. Orbes comprimidas voaram para fora de seu cinto, uma após a outra, e flutuaram ao redor dele. A energia magnética foi ativada imediatamente, e essas orbes comprimidas foram espalhadas pela energia e atingiram o solo tão rápido quanto balas com um estalo, expandindo-se instantaneamente. A configuração foi concluída em um instante. No segundo seguinte, 22 artilharia terrestre e 14 artilharia pairando apareceram, disparando contra 100 oponentes simultaneamente. Os flashes do focinho tinham 1 metro de comprimento. Alguns deles eram artilharia de pólvora de alto calibre que usava pentes especiais, e alguns eram artilharia eletromagnética. A cobertura do poder de fogo de 36 artilharia não tinha um ponto cego. A formação dos mercenários Sunil foi interrompida imediatamente. Sua velocidade diminuiu e eles tiveram dificuldade em se esquivar da chuva de balas. As artilharias estavam localizadas ao lado ou atrás de Anxiao. A área a cerca de 100 metros do lado de fora estava coberta por armadilhas mecânicas e obstáculos, limitando seus movimentos e evitando que os inimigos se aproximassem demais. Cada armadilha tinha de 1 a 2 metros de altura e seu alcance de ativação era muito maior do que seu tamanho. Fagulhas elétricas estavam piscando nessas armadilhas, dissuadindo as pessoas de ousar pisar nelas. Em um piscar de olhos, uma formação se expandiu bem ao lado dele. Os mercenários Sunil tiveram problemas para dar um único passo e ficaram imediatamente em desvantagem e lutando. Por outro lado, Anxiao estava parado com as mãos nos bolsos e um rosto calmo, como se as explosões extremamente violentas que estavam acontecendo naquele momento não tivessem nada a ver com ele. Capítulo 415. Novo estilo de combate. 3. Depois de ganhar a tecnologia de compressão, tanto a profundidade quanto a amplitude das habilidades de combate de um mecânico aumentariam drasticamente. Eles ganhariam a habilidade de assumir o controle da situação ou até mesmo virar o jogo imediatamente. O foco era implantar o maquinário o mais rápido possível e a combinação certa de maquinário no lugar certo. A velocidade de implantação dessa máquina teria um impacto muito grande no resultado da batalha. Depois da versão da mecânica em ascensão, o método que outros supers usavam era principalmente golpeando e investindo antes que o mecânico pudesse desdobrar seu maquinário completamente. Se um mecânico pudesse usar suas armas livremente, a situação seria irreversível e o inimigo escorregaria para o abismo do fracasso. Claro, isso era no caso de situações normais, sem considerar algumas habilidades ou itens especiais. No caso do tempo de batalha, a mecânica sempre teve a vantagem. Os inimigos foram forçados a segui-lo e impedir os mecânicos de implantar suas máquinas. Essa foi uma grande vantagem. Além disso, mesmo que o ritmo do mecânico fosse interrompido temporariamente e eles não tivessem tempo para implantar a máquina totalmente, os inimigos não poderiam baixar a guarda. Se o mecânico recuperasse o fôlego e acionasse o maquinário depois, a situação mudaria em um instante, e o esforço anterior dos inimigos seria perdido. A classe de mecânico de Anxiao agora estava começando a tomar forma e possuía essa habilidade resistente. Ele também era muito experiente, por isso era impossível que sua velocidade de implantação das máquinas fosse lenta. Desta vez, canhões e fogo cobriram todo o lugar, então os mercenários Sunil inevitavelmente caíram um após o outro. Isso foi apenas um mastro, então os mercenários Sunil que caíram no chão foram arrastados para fora do campo de batalha por Erlaus, que ficou ao lado. Desde que a batalha começou, ele se manteve ocupado fazendo isso continuamente. Ele nunca teve a chance de sequer descansar. Um mercenário pugilista flexionou as pernas e, em seguida, saltou no ar, desenhando uma parábola no ar, querendo pular do chão cheio de armadilhas e alcançar Anxiao. Nesse momento, uma armadilha de metal que ele pulou foi acionada repentinamente. Uma granada disparou no ar e explodiu com um estrondo. Uma corrente azul em forma de rede se estendeu do centro da explosão. Esta era uma armadilha de captura formada por cabos de metal longos e finos com alta tensão passando por ela. Envolveu o mercenário pugilista que ainda estava no ar. Zumbido. Esse cara gritou de agonia quando sua pele foi queimada pela corrente, então ele caiu em outra armadilha de repulsão. Uma força invisível empurrou esse cara para o ar novamente, e algumas artilharias se viraram em sua direção e o foco disparou. As balas o empurraram para fora da área. Ele caiu no chão,
Inconsciente, isso impediu os outros mercenários de querer pular. Não é tão fácil pular tudo isso. Anxial sorriu. Havia minas terrestres nas armadilhas e também armadilhas que podiam detectar objetos acima deles e atacar de acordo para evitar que os inimigos se aproximassem no ar. Dentro do alcance de sua força mecânica, qualquer maquinário recebia bônus dele. Alguma artilharia foi colocada ao lado dele, e seu poder foi aumentado várias vezes. Quem quer que estivesse na frente enfrentaria os ataques mais violentos e pesados. Por causa disso, os mercenários se espalharam e atacaram de todas as direções, desviando o poder de fogo da artilharia. Lerden estava coberto por um escudo verde que tremeluzia sob a chuva de balas enquanto ele avançava. Em outras direções, havia vários mercenários equipados com geradores de escudo. Os escudos coloridos atacaram os canhões e as armadilhas, aproximando-se rapidamente. Anxial formou um gancho com os dedos. Outro lote de orbes comprimidas voou e caiu ao lado dele, expandindo-se em cerca de 20 robôs em forma de besta. Seu tamanho era quase o mesmo das raças de cães de médio porte, mas eles eram cobertos por uma armadura preta e tinham um corpo aerodinâmico como o de chitas, como panteras com armadura. Havia uma abertura em ambos os ombros, expondo os canos triplos das metralhadoras. Suas caudas eram muito rápidas e pareciam uma cauda de escorpião, na extremidade da qual havia uma lâmina de liga afiada. Anxial preparou 3 combos. Um era o estilo de cobertura de potência de fogo multi-turret, que não exigia nenhum detalhe técnico. Outro era o trap style, que exigia um pouco de controle, principalmente em relação a onde colocar quais armadilhas e se essas armadilhas poderiam protegê-lo e limitar os movimentos dos inimigos. O último foi o estilo Wound. O estilo Wound estava controlando um grupo de pequenas feras mecânicas, enredando, assediando e abatendo os inimigos como cães de caça. Como a maquinaria básica que formou este estilo foi chamada de Mechanical Wounds, daí o nome. Este projeto foi bastante fácil de obter. Anxial estava usando uma versão aprimorada de bestas mecânicas. Besta mecânica de combate Pantera Negra foi um novo projeto que ele criou depois de combinar vários projetos de besta mecânica de baixo nível. Um Pantera Negra tinha 2.700 pontos de armadura, e o cão mecânico básico tinha apenas 1.500. Seu ataque também aumentou em cerca de 70%. Tinha mais funções e melhor desempenho. Claro, ele possuía a habilidade essencial de autodestruição. Vá, disse Anxial. Os cerca de 20 Panteras Negras mecânicos dispararam com extrema rapidez quando os canos em seus ombros abriram fogo. Eles se moveram rapidamente pelo campo de batalha entre as lacunas das armadilhas, atacando pela retaguarda e pelos lados dos inimigos. Esses eram os pontos fracos de sua defesa, e sua velocidade foi imediatamente reduzida. Assim que algum mercenário se aproximasse do Pantera Negra mecânica, ele saltaria para longe, sempre mantendo a distância e apenas aproximando-se do inimigo ao atacar. Às vezes, 3 ou 4 Panteras Negras mecânicos cooperavam entre si, desviando a atenção dos inimigos de diferentes direções enquanto um deles atacava por trás, cortando com sua cauda e causando uma grande quantidade de dano. Panteras Negras mecânicas foram equipadas com chips inteligentes, e 4 deles formaram um grupo. Eles só podiam executar algumas estratégias táticas simples em 4. A habilidade de Anxial de construir chips ainda estava no nível básico, então a habilidade de combate do mecânico dos Panteras Negras não era independente o suficiente. O número de ordens que eles podiam reconhecer e cumprir era limitado, então eles só podiam ser usados para assediar. Com a combinação de artilharia, armadilhas e bestas mecânicas, era como se os mercenários Sunil estivessem caminhando em um atoleiro. Cada passo à frente era difícil. Anxial observou o efeito e acenou com a cabeça. Esta combinação não tem medo de ficar em menor número e pode facilmente esmagar os supers mais fracos do que eu. Mesmo quando usado contra supers do mesmo grau, ele também pode restringir e assediar. Claro, também será fortemente danificado. Bang! Enquanto ele pensava, uma Pantera Negra mecânica foi explodida e se chocou contra uma artilharia, dobrando seus canos. Anxial olhou para o lado. Finalmente, alguém passou pelo bloqueio. Lerden foi coberto por uma luz verde. Tendo finalmente chegado antes de Anxial, ele rosnou, e a luz verde se transformou em uma lança em suas mãos, que ele empurrou para frente com força. Clank! Em um piscar de olhos, a esfera comprimida no colar de Anxial se expandiu e um traje mecânico branco o cobriu instantaneamente. A lança acertou seu peito, mas foi incapaz de se mover 1 centímetro para frente através do traje mecânico branco como osso. Sem dizer nada, Anxial ergueu a mão e deu um tapa no chão. Estrondo. Lerden foi espatifado no chão pelo tapa, voltado para baixo. Seu rosto foi plantado no chão instantaneamente. Não era páreo para Anxial. Os rostos das pessoas mudaram. A aparência de Anxial havia mudado. Ele estava em um traje de combate branco. A textura da armadura parecia ossos, mas era incrivelmente forte e dura. Parecia uma armadura de cavaleiro feita de osso. Sua forma era linda. Os ombros foram esculpidos para se parecerem com cabeças de dragão, e o peito e as peças da cintura tinham articulações altamente flexíveis para permitir movimentos mais rápidos, complementando a forma aerodinâmica do corpo. Sem saber se era uma ilusão, as pessoas presentes sentiram que este traje mecânico estava emitindo uma aura muito misteriosa. Voidragon, traje mecânico de unidade única. Comparado com os trajes mecânicos da série Cobra, como Piton e Pictail, este traje mecânico da série Dragão tinha capacidades mais fortes. Não porque envolvesse tecnologias mais avançadas, mas porque seu material era raro. Foi feito do osso do dragão do vazio que ele obteve na Ilha do Dragão Flutuante. Era leve, mas durável,
e tinha uma energia especial dentro. Este traje mecânico não tinha tantas armas, foi usado especificamente para combate corpo a corpo. Sua armadura era uma quantidade horrível de mais de 30.000 pontos. Além disso, o Voidragon Bone concedeu ao traje mecânico habilidades extras. Han Xiao tinha 3 orbes comprimidas em seu colar, e todas eram trajes mecânicos. Um era o Voidragon e os outros 2 eram os Ampipteres reserva. Se um mecânico era forte ou não, dependia do número e dos atributos de seu equipamento. Ele tinha o número e os atributos. E isso porque tinha dinheiro suficiente. Vendo isso, os outros mercenários pararam de avançar e disseram com um sorriso amargo: admitimos nossa perda. A diferença de força era muito grande. Eles lutaram contra todos os obstáculos e finalmente chegaram perto, apenas para perceber que o próprio Han Xiao era mais forte do que todas as suas máquinas. Foi uma batalha completamente impossível de vencer. Havia cerca de 100 deles, então, originalmente, eles pensaram que Han Xiao estava em menor número, mas agora, eles sentiam que eles eram os que estavam em menor número. Eles claramente cercaram Han Xiao, mas parecia que Han Xiao cercava todos eles sozinho. Han Xiao ainda não tinha terminado de testar todas as suas armas, então ainda havia um canhão enorme que ele não disparou. Ele queria continuar, mas vendo que os mercenários haviam desistido, ele só conseguiu recolher todas as suas máquinas. Desapontado. Depois de limpar o campo de batalha, esses mercenários Sunil se reuniram na frente de Han Xiao. Eles foram apenas levemente feridos. Seus olhos agora estavam cheios de respeito e medo. O forte é sempre respeitado. Han Xiao disse algumas palavras, principalmente dizendo que eles haviam passado no teste e que sua habilidade não era ruim. Então ele se livrou dos Sunils e disse-lhes para começarem a fazer suas missões. Han Xiao voltou para a fortaleza sozinho e foi para a sala de modificação de máquinas. Ele ponderou e concluiu sua experiência. De acordo com o efeito atual, a estratégia que planejei agora está quase pronta. Meu requisito de avanço de classe de nível 95 é bastante difícil, então posso ficar preso neste nível por um bom tempo. Essa combinação de estilos é muito forte no estágio atual, portanto, pode ser usada como um preenchimento antes do avanço da classe. Além disso, existem muitas maneiras de melhorá-lo. Ele pegou as armas que havia construído recentemente e observou os atributos dos itens na interface mais uma vez. A variedade de artilharia e armadilhas era muito rica, principalmente feita de novos projetos que ele havia obtido da combinação de vários projetos, e seus vários desempenhos eram todos 25%, 40% melhores em comparação. Ele olhou para os dados do Voidragon. Ampipter era um traje mecânico muito bem arredondado, então ele não construiu outro do mesmo estilo. O Voidragon estava focado em batalhas corpo a corpo. Como seu material era raro, ele tinha habilidades adicionais muito fortes. Sublinhado, Voidragon, tipo, traje de combate mecânico leve de unidade única. Nota, roxo. Requisitos, LV90. Classe mecânica, energia 4.000, maior 200 END. Atributos básicos, armadura, 30.400 30.400. Defesa, 375. Nível de potência, 1.360. Energia, 9.000. Altura, 1,91 metros. Peso, 143 lb. Método de controle, Smart Chip mais conexão de nervos de classe baixa. Extra mais 10 DX. Fonte de alimentação, mini forno de reação nuclear estável portátil, autocarga. Recupera energia a 120 min. Taxa de conversão de energia do usuário, 30,55. Uso de energia no modo estacionário, 25 min. Uso de energia do modo de combate, 48 min. Capacidade de energia do núcleo, 775.200. Módulo esqueleto, TM 1.50 nanobiological Muscle Feelings. Aumenta a força dos movimentos e capacidades corporais. Mais 57 STR, mais 45 DX. Potência de saída, 150. Os músculos podem ser aumentados por energia. Custo de energia, 40 min. Efeito, todos os atributos mais 33%. Módulo de armadura, osso do dragão vazio, material raro rosa vírgula. Mais 28.000 de armadura, mais 320 de defesa. Módulo manual, conversor de vibração, roxo vírgula. Gera vibração, 11% do dano corpo a corpo é contado como dano de perfuração de armadura. Potência de saída, 50. Módulo de pulso, potenciador de força de pulso, mais 10 STR. Potência de saída, 30. Módulo de perna, circuito de aumento de pressão, mais 8 DX. Potência de saída, 30. Módulo de impulso, mini equipamento de manobra, roxo, X12. Potência total de saída, 240. Módulo de sobrevivência, monitor de sinais corporais, sistema de suporte de vida com termostato, filtragem de oxigênio, estabilizador de gravidade, dispositivo de injeção de primeiros socorros, dispositivo de resistência a alta pressão. Vírgula. Potência total de saída, 150. Módulo de chip, detecção de danos, análise de banco de dados, previsão de trajetória, controle remoto, assistência de combate, transformação de sinal neuronal. Vírgula. Potência total de saída, 110. Módulo subsidiário, controlador de pulso eletromagnético, roxo vírgula. Aplica-se, excitação. Todos os atributos mais 7%. Duração, 15 minutos. Custo de energia, 5 por uso. Potência de saída, 15. Módulo subsidiário, armazenamento orbital comprimido e tubos de ejeção. Capacidade adicional, forte capacidade. Durante o combate, distribui energia ao músculo biológico, aumentando a potência. Efeito, mais 45 STR, mais 35 DX. Capacidade adicional, resistência indestrutível.
Os ossos de dragão do vazio têm durabilidade inacreditável. Efeito: menos 20% de dano físico recebido, menos 18% de dano mágico recebido. Quando a armadura é inferior a 40%, o efeito é duplicado. Depois de sair do combate, a armadura se recupera a 3% por minuto. Habilidade adicional: poder misterioso. Os ossos do dragão do vazio possuem poderes misteriosos. Efeito: mais 15 for, mais 11 dex, mais 34 de dano corpo a corpo, mais 16% de velocidade de ataque. 40% do dano corpo a corpo será causado como dano inicial. Custo de energia: 60 por uso. Duração: 1 min. Cooldown: 75s. Capacidade adicional: Void Jet Spray. Os ossos do dragão do vazio possuem uma magia extraordinária. Depois que ele morre, a magia vazia se precipita dentro de seus ossos. Este equipamento é capaz de converter energia em Void Jet Spray. Dano: 278 a 1790. Custo de energia: 50 a 300. Controlável. Cooldown: 0. Se usado novamente nos próximos 10 segundos, o custo de energia aumentará em 30%. Se não for usado em 10 segundos, o custo de energia será zerado. Efeito colateral: este equipamento é aprimorado pela energia vazia, tem uma carga muito alta. Quando equipado, menos 3.000 limite de saúde. Observações: quando você olha para este traje mecânico, quase pode sentir a alma restante dentro. Capítulo 416. Conclusão e a próxima etapa do plano. Os requisitos são bastante elevados. É muito difícil para os mecânicos de nível 90 normal terem 200 pontos de resistência aí, mesmo que tenham, isso apenas se converte em 8.000 pontos de saúde. Usar isso e perder 3.000 pontos de saúde estará perdendo quase metade de sua saúde. Além disso, habilidades psíquicas podem facilmente passar pela armadura. Mas, para mim, isso é apenas 1/5 da minha saúde, então ainda terei muito tanquinho quando usar isso. 3.000 pontos de vida por 30.000 armaduras valem a pena. Anxiao acenou com a cabeça. O Void Dragon era o traje de combate mais forte que ele poderia construir neste momento. Todos os materiais para ele foram usados, então ele não poderia construir outro. Seja resistência ou produção de dano, foi excelente em seu nível. As duas principais habilidades adicionais eram resistência indestrutível e Void Jet Spray. O primeiro aumentou sua durabilidade e deu a ele a habilidade de se auto-recuperar, enquanto o último teve um dano explosivo muito forte e veio da magia precipitada dentro do osso do dragão do vazio. Embora Anxiao fosse um mecânico, devido à singularidade do material, o traje mecânico do dragão do vácuo que ele havia construído poderia ser considerado meio mágico e meio mecânico. Havia várias maneiras de construir equipamentos de autorrecuperação por meio de métodos mecânicos, como robôs de reparo de nanotecnologia, que exigiam o conhecimento de alta classe do ramo de energia, nanoenergia, ou construí-lo com ligas com memória de forma, o que exigia habilidade a Medbranch, e Game Material Technology. Falando em magia, os olhos de Anxiao brilharam. Ele chamou os 3 irmãos Volga. Esses 3 eram muito semelhantes e eram difíceis de diferenciar. Normalmente, o irmão mais velho falava pelos 3. Capitão, qual é o motivo de nos ligar? Que tipo de feitiços vocês conhecem? Anxiao olhou para o irmão mais velho do Volga. Eu sou um mago especializado em feitiços de água. O mais velho do Volga disse. Meu segundo irmão mais novo é bom em feitiços de manipulação de formas e em aumentar auras. Meu irmão mais novo é vidente. Na verdade, quando éramos 3 mais jovens, nos inscrevemos na Pilmage Academy, e apenas meu irmão mais novo foi rejeitado. Ainda me lembro que o instrutor de recrutamento disse isso a ele. Desista da magia. Seu talento não é adequado para isso. Para você, a magia é como a montanha Varizel. Você nunca será capaz de escalá-lo. Você conhece a montanha Varizel? Essa é a montanha mais alta do nosso planeta natal. O irmão mais velho falava muito e não parava de falar. Ele desviou do assunto em um piscar de olhos. Anxiao ficou atordoado por apenas 2 segundos. E o tópico já era sobre como seu primeiro animal de estimação morreu. Pare. Anxiao parou rapidamente. O irmão mais velho do Volga tossiu e disse: eu chamei você aqui para enfeitiçar algumas armas. Ele apontou para a máquina sobre a mesa enquanto falava. Os 3 não fizeram objeções ao pedido do capitão, mas seus rostos ficaram amargos quando se viraram e viram a máquina. Tantas máquinas. A carga de trabalho era muito grande. Eu escrevi os requisitos específicos no papel e está sobre a mesa. Você pode fazer isso lentamente quando não tem missões. Anxiao acenou e saiu com passos largos, deixando os 3 olhando um para o outro. O irmão mais novo do Volga estava muito feliz. Ele não era um mago, então não tinha nada a ver com ele. Ele olhou para os 2 irmãos mais velhos com alegria em seus olhos e saiu alegremente. Os outros 2 olharam para sua alegre figura partindo e quase quiseram dar a ele um feixe mágico. Teoricamente, a maioria dos objetos inanimados podem ser encantados, incluindo máquinas. É claro, encantadora também era uma carreira que os jogadores da classe Mage tinham por padrão. Em sua vida anterior, a maioria dos magos fornecia serviços encantadores para ganhar algum dinheiro extra. O encantamento do tipo água aumenta a redução de dano físico, e o tipo de manipulação de forma geralmente dá bônus de dano. A habilidade de Anxiao de aprimorar armas por meio de seus métodos mecânicos já estava em seu limite, então ele buscou novas maneiras de aprimorá-las, já que havia magos em sua equipe.
Ele poderia muito bem fazer uso total deles. Agora estou no nível 95, a 5 níveis do limite de promoção do nível 100. No entanto, a aula principal de mecânico está presa ao requisito de avanço de classe, o que exige que eu aprenda 2 conhecimentos de ponta. Suspiro. Ainda não terminei de aprender todos os conhecimentos avançados. Anxiao balançou a cabeça em frustração. Sua aula principal era a 5ª etapa, composta por 65 níveis. Quando os jogadores tinham um nível tão alto em sua classe principal, já teria passado da versão 2.0, e o próximo avanço de classe só seria possível completar na versão 3.0, pois foi quando eles puderam colocar as mãos em conhecimentos de ponta. Mesmo na versão 3.0, o custo de aprender conhecimentos de ponta ainda era muito alto. Eles basicamente só poderiam ser trocados nas lojas das facções, e os jogadores teriam que gastar muito tempo cultivando favorabilidade e dinheiro para eles. O avanço de classe que ele recebeu aleatoriamente foi bastante difícil. Apenas o conhecimento avançado já lhe custava tanto esforço para obter, o conhecimento de ponta era ainda mais difícil de obter. O centro de troca diária no Garton Galaxy tinha apenas um conhecimento de última geração para venda, e era um conhecimento sem importância. Mesmo assim, seu preço era 100 vezes mais caro do que os conhecimentos avançados. Ele tinha cerca de 100 mil enas em sua conta, mas ainda não poderia pagar. Havia 2 dificuldades com esse requisito de avanço de classe. Um era dinheiro e o outro eram canais. O primeiro exigia tempo e esforço para ser ganho, e o último exigia que ele procurasse por várias galáxias no Shattered Star Ring para encontrar um vendedor. Muito poucos mecânicos estavam dispostos a compartilhar seus conhecimentos. Portanto, Anxiao sentiu que não seria capaz de avançar de classe em um curto período de tempo, mesmo com sua origem na facção do dragão flutuante. Haverá mais requisitos de promoção quando eu atingir o nível 100. Eu poderia muito bem encontrar uma nova subclasse primeiro, nível até o nível 100 e dar uma olhada nos requisitos de promoção. Se for conveniente, posso completar os 2 juntos. T-Secret Message BA desencadeou 3 grandes missões para mim, todas relacionadas a Godora e Darkstar. Eu preciso planejar lentamente. É melhor não fazer nenhum movimento antes da próxima versão. Espere. Contando com a missão oculta de Arosia, tenho 4 missões de alta dificuldade. Arosia era muito misteriosa. Ela havia despertado seu poder de Esper para se transformar em energia, e parecia que isso a deixava curiosa sobre os poderes de Esper. Anxiao dissera a Erlous para ensiná-la a usar sua energia, e às vezes ele também a guiava. Ele percebeu que Arosia era muito talentoso e melhorou muito rapidamente. Ela tinha um potencial extraordinário dentro dela, como um tesouro adormecido. Seu poder recebeu o fertilizante de seu potencial e se tornou mais forte muito rapidamente. Anxiao estimou que ela alcançaria oficialmente o grau C em um mês. Ele abriu os fóruns e navegou pelo que os jogadores estavam fazendo, como de costume. Ele viu que entre os jogadores do Black Star Mercenary Group, alguém postou o processo e as dificuldades da masmorra nível 90. Esta foi a primeira vez que um jogador viu uma masmorra que excedeu o limite de nível da versão atual. Esta postagem gerou uma discussão muito acalorada. Anxiao olhou e só então soube como era dentro da masmorra. Ele estimou em sua mente, e com sua experiência, jogadores de nível 60 deveriam ter uma chance de deslizar pela masmorra e completá-la com uma pontuação muito baixa. Boom It Dog lançou um novo vídeo de novo. Ele notou o novo vídeo de Boom It Dog, o 4º episódio da Black Star Series. Anxiao ficou surpreso. Ele abriu o vídeo e deu uma olhada. Este episódio continuou desde o último episódio, a segunda metade do incidente de contratação da Ilha do Dragão Flutuante à perseguição da Estrela Negra e ao aparecimento do Imperador Dragão. Boom It Dog ainda não tinha vencido o Warfare, Power of the Dragon Emperor. Ele havia desistido e desenhado essa imagem ele mesmo. Portanto, o que os espectadores viram foi uma apresentação de slides dos desenhos de uma criança do jardim de infância. Isso, acompanhado pela descrição rica e emocional de Boom It Dog, parecia um vendedor tentando vender um pedaço de CRP enquanto insistia que era um tesouro. Ponto. A nave-mãe de Darkstar viu que a situação estava muito ruim. Eles gritaram: temos que correr, e começaram a correr imediatamente. Ames olhou para Darkstar e gritou: ei, proibido correr. Ela então ativou seu poder e agarrou a Ilha do Dragão Flutuante como se ela não fosse nada. Então a jogou na nave-mãe Darkstar. O céu estremeceu quando os dois se chocaram e, como um ovo batendo contra uma rocha, a nave-mãe caiu no chão. A descrição de Boom It Dog estava cheia de altos e baixos, como se ele estivesse usando esteroides. Seu tom era mais animado do que o de um vendedor, como se ele estivesse lançando a luta do século. No entanto, a imagem era extremamente humilde e pobre. Era um stickman preto jogando uma bola dourada que arrastava uma linha pontilhada atrás para representar seu movimento. A bola então bateu em uma grande mancha preta, que representava a nave-mãe Darkstar. Um bang então apareceu ao lado da imagem, em negrito e vermelho. Esse cara realmente é um gênio. A boca de Anxiao se contraiu, como ele esperava. Os comentários durante essa cena foram como um alvoroço, e o desejo do público de zombar disso estava no máximo. Felizmente, além desta cena, as imagens depois disso voltaram para as gravações. O vídeo terminou quando eles voltaram para Juberliub, e o incidente terminou. Os jogadores só viram o que estava na superfície, então eles não sabiam sobre a conspiração que Darkstar tinha, apenas Anxiao sabia. Além das imagens enfatizando os poderes do Imperador Dragão, outro foco do vídeo era o novo oficial do Black Star Mercenary Group, Arosia. Comparados a ela, os irmãos Volga tornaram-se transparentes e foram completamente
completamente ignorados. Seguindo a mania trazida por Ames da última vez, Arosia despertou outro frenesi. Sua aparência era superior à de Ames e era quase perfeita. Embora ela não possuísse a força, poder, temperamento e outros bônus que Ames se gabava, ela tinha seu próprio charme. Sua amnésia a tornava lamentável e misteriosa. E o mais importante, ela tinha seios muito grandes. Sem surpresa, a guerra entre a facção Flatchest e a facção Ojibreast estourou mais uma vez. O Imperador Dragão é muito forte, bonito e tem pernas longas, mas ela é plana. A pele pálida cobre a feiura, baús planos destroem tudo. Desculpe, meu amor agora pertence a outra pessoa. Eu não quero dizer isso, mas vocês são realmente terríveis. Seus cérebros estão cheios de seios, o que há de tão bom em ser grande? Grande é a beleza. Essas pessoas foram divididas entre a facção Ames e a facção Arosia. Anxial ficou feliz em ver isso. Quanto mais eles discutissem, mais popular seria o tópico. Como um homem, ele nunca seria arrastado para a discussão de qualquer maneira. Depois de fechar os fóruns, Anxial começou a pensar no próximo passo do plano. Eu passei por alguns grandes eventos desta vez e fui arrastado para batalhas de um nível mais alto, entrando na mira do Darkstar. Será melhor me manter discreto a partir de agora, aceitando pedidos pacificamente e estabilizando minha posição atual. Ao mesmo tempo, também economizarei algum dinheiro. Ele havia passado por muita coisa dessa vez pela tecnologia de compressão, então, temporariamente, ele não iria correr riscos. Ele fez um nome para si mesmo, aumentou suas habilidades e também formou algumas conexões. Os parceiros forneceram muitas missões gratificantes. Então ele decidiu terminar esses pedidos um por um. Não havia necessidade de pressa. Além disso, os jogadores também tiveram um papel importante em seu crescimento. Agora era apenas a versão 1.0, então as habilidades dos jogadores eram muito limitadas. Quando os jogadores crescessem novamente na próxima versão, os benefícios que ele poderia obter dos jogadores se multiplicariam muitas vezes. Ele voltou para o salão da fortaleza. Todos os jogadores estavam lá. Eles viram que Anxial apareceu e todos o cercaram. Blackstar, quando iremos para a próxima missão? Frenzy Edward perguntou. Esses jogadores estavam lutando contra masmorras o tempo todo, então eles estavam extremamente entediados na fortaleza. Seus rostos estavam cheios de expectativa. Faça as malas. Nós partiremos hoje. No caminho para lá, Anxial aceitou os pedidos de contratação de seus aliados. As missões não foram difíceis e suas recompensas foram muito boas. Antes que a próxima versão viesse, ele estava se preparando para aceitar apenas essas missões a fim de ganhar alguma riqueza, fortalecer sua posição e crescer em uma posição discreta. Depois de um evento tão grande, eles tiveram que descansar um pouco. Os jogadores foram imediatamente revitalizados. Eles pegaram suas coisas muito rapidamente. 50 guerreiros com armaduras estavam diante de Anxial ordenadamente. Anxial olhou para eles, se virou e saiu com passos largos. Os jogadores seguiram logo em seguida. Vamos lá. Ponto. Anxial havia decidido o plano, aceitar pedidos de parceiros um após o outro. Eles estavam ativos em vários sistemas estelares no Shattered Ring. Depois que o calor do incidente do dragão flutuante esfriou, a posição e o nome do grupo de mercenários foram lentamente sendo construídos em missões após missões. Seu currículo tornou-se gradualmente mais rico. O Blackstar Mercenary Group estava ocupado aceitando uma missão após a outra, e 9 meses se passaram em nenhum momento. Capítulo 417, 9 meses depois, Planeta Dawn. Nas ruínas da cidade antiga do Território Sul no planeta Amanhecer, uma aliança de várias tribos se reuniu. 3.000 cavaleiros do escudo azul do Reino Vine, 5.000 furiosos selvagens da tribo dos bárbaros uivantes, 1.000 alquimistas bombardeiros da tribo da terra, 500 cavaleiros da besta da criança das vozes e o exército misto da cidade de Soultland e do Principado. Havia um total de 15.000 pessoas acampando no campo verde fora das ruínas da cidade antiga, suas bandeiras balançando com o vento. Não havia uma única nuvem no céu. O céu ali estava da cor do crepúsculo, transformando tudo em um tom mais escuro. O sol pairando alto no céu parecia minúsculo, pois estava muito longe do planeta. O imperador estava tendo uma reunião na tenda com os comandantes dos vários exércitos, e eles estavam tendo uma discussão acalorada. Apenas um homem alto de pele azul não falou nada. Ele era o capitão dos Cavaleiros do Escudo Azul, Rex, o herói de guerra do Reino Vão. Ele havia passado de um civil para o comandante do exército As do maior reino do planeta Amanhecer. Seus feitos foram elogiados por todas as pessoas no planeta Amanhecer. Quando os outros estavam quase terminando de falar, só então Rex abriu a boca. Todos os comandantes das outras tribos o respeitavam muito, então pararam de discutir e ouviram suas palavras. Rezar e seus crentes estão atualmente escondidos sob as ruínas, preparando a cerimônia de poluição da água de origem. Temos cerca de 2 horas e meia. Há cerca de 800 Mojo Puppet Colossuses de alto nível, que ele passou 20 anos construindo, dormindo nas ruínas. Ele instalou matrizes mágicas complexas. Então o caminho em direção ao altar da cerimônia só será aberto se todos os fantoches Mojo forem destruídos. Isso significa que temos que quebrar o bloqueio dos Mojo Puppets em um curto espaço de tempo, encontrar sua posição e interromper a cerimônia. Do contrário, a água de origem de mais da metade do território de Soultland perderá sua vitalidade e centenas de milhares de pessoas morrerão. Outro comandante suspirou. As tropas de reconhecimento enviaram uma mensagem. Cada Mojo Puppet tem mais de 7 metros de altura. Eles são extremamente difíceis e até mesmo abençoados por orações. Até mesmo nossas espadas de Reastel quebraram ao cortá-lo e só puderam deixar uma marca branca. Esta informação nos custou 6 tropas de elite. Além disso, a
receita de rezar tem 100 poluidores, que podem corroer nossas armas e corpos. Nenhum guerreiro de elite pode resistir ao feitiço corrosivo. Esta situação é muito difícil. É muito difícil para os 15.000 de nós avançarmos em um curto espaço de tempo. Suspiro. Rezar se preparou na escuridão por 20 anos. Se tivéssemos descoberto sua conspiração 10 dias. Não, mesmo apenas 3 dias antes, não estaríamos em tal situação. São todos que poderíamos reunir em tão pouco tempo. Isso afeta a pureza da água de origem e a vida de centenas de milhares de pessoas. Não podemos falhar, Rex disse com uma voz profunda. Os magos do tribuno do reino contrataram os ascendentes dos mundos superiores. Os ascendentes contrataram guerreiros dos mundos superiores que nos ajudarão no combate. Rex então olhou para o canto da tenda. Um humano em um traje de batalha vermelho estava sentado lá, parecendo completamente diferente dos outros que usavam armadura de corrente. Ele se levantou e disse: Eu sou o capitão do reborn mercenário Graup, Linge. As pessoas de sua raça pagaram a gratificação, então vamos ajudá-lo da melhor maneira possível. Capitão Linge, você está confiante? Rex perguntou. Linge balançou a cabeça e disse com um sorriso amargo: Francamente, a situação aqui é muito pior do que a informação que recebemos quando aceitamos a missão sugerida. Nossa força é limitada e não somos capazes de lidar com missões deste nível. Os detalhes já foram informados ao empregador, e o segundo lote de reforços externos está a caminho. Se tivermos sorte, eles devem ser capazes de nos encontrar em 2 horas. Franzindo a testa, o rosto de Rex ficou sério, e ele disse: O tempo é muito escasso. Os reforços são confiáveis. Não se preocupe, o grupo de mercenários no segundo lote de reforços é muito mais forte do que nós. Contanto que eles cheguem a tempo. Resolver o incidente aqui será moleza. A fortaleza deles ficava neste sistema estelar. Se não fosse por isso, eles nem teriam se incomodado em enfrentar pequenos incidentes como este. Espero que sim. Rex estava preocupado, mas Linge estava confiante. O planeta Dawn estava localizado no sistema estelar de Garton, território de Godora. Este planeta estava muito longe da estrela fixa, por isso era de madrugada ainda durante o dia. Daí o seu nome. Não havia lua à noite também, apenas escuridão. Não houve diferença nas estações, todos os dias fazia frio. Teoricamente, este deveria ser um planeta congelado incapaz de gerar formas de vida. Sua vitalidade vinha do rio que corre na superfície e no subsolo. A água natural do planeta Dawn continha energia mágica, tinha um calor que diminuía a frieza de todo o planeta e gerava plantas e vidas. Foi chamada de água de origem pelos habitantes do planeta Amanhecer. A origem água era o recurso mais importante de todo o planeta. Civilization on Planet Dawn foi construída na origem water. As mudanças e guerras entre as nações ao longo da história foram principalmente por causa da origem água. O consumo a longo prazo da origem water deu às pessoas um físico forte. Os Vainerians de pele azul clara eram a raça principal. O antigo reino Von era o reino mais forte deste planeta. A existência de origem water determinou que o planeta Dawn fosse uma civilização mágica. Seu desenvolvimento tecnológico era lento e focava nas capacidades individuais. Sua construção social tinha características muito óbvias de civilizações mágicas, como aquelas que podiam controlar a magia. Todas tinham posições mais altas na sociedade. Embora esta fosse uma civilização de superfície, como era focada na magia assim como Godora, ela tinha uma conexão com a Galáxia. Uma vez que alguém atingisse um certo nível de força, ele poderia solicitar a ajuda de Godora e entrar no mundo superior, que era a Galáxia. Essas pessoas foram chamadas de ascendentes. Houve centenas de ascendentes ao longo da história. Alguns desapareceram completamente, mas alguns voltaram de vez em quando e deixaram os comunicadores. Esta também era a sagrada relíquia dos magos do tribuno do reino, usada para contatar os ascendentes. Não muito tempo atrás, o reino Van descobriu a conspiração do notório mago da poluição rezar. Ele queria usar algum tipo de grande cerimônia mágica para desviar a origem à água de mais da metade do território de Southland, dando a si mesmo uma quantidade incomparável de poder mágico. Originalmente, a magia da água de origem morreria. Mesmo que fossem usados, também seriam recuperados por meio de ciclos naturais. Mas essa cerimônia retiraria toda a magia da água de origem em uma determinada área, e essa água de origem precisaria de centenas de anos para se recuperar. A densidade da magia da água de origem do planeta inteiro diminuiria por causa disso, o que levaria à diminuição da temperatura do planeta. Mesmo que o Origin Water ainda fizesse um ciclo, demoraria para fazê-lo. Aquela área perderia sua proteção e ficaria coberta de gelo em um mês, se transformando em um local de morte, fazendo com que centenas de milhares de pessoas perdessem suas casas ou até morressem. Na Idade Antiga, 1000 anos antes, alguém havia realizado a mesma cerimônia, e essa foi a causa da terra deserta do norte no planeta Amanhecer, que ainda não havia se recuperado. Naquela época, todas as tribos formaram uma aliança e mataram o culpado após uma guerra trágica. O conhecimento desta cerimônia foi destruído naquela época, mas 1000 anos depois, esta cerimônia apareceu novamente. Portanto, a emergência do reino Vão reuniu tropas, contatou outras nações e formou uma aliança, indo diretamente para o local onde Rezar estava hospedando a cerimônia, evitando que o planeta Amanhecer repetisse o passado. Além disso, o solo do sul era muito fértil. Se este lugar fosse congelado,
A produção de alimentos diminuiria muito. Depois disso, milhares de pessoas morreriam de fome. O Reborn Mercenary Group de Linji aceitou a missão dos ascendentes do planeta Amanhecer e chegou aqui há alguns dias para resolver o problema. No entanto, o número de Mojo Puppet superou suas expectativas, então eles não tiveram escolha a não ser solicitar reforço externo. Para sua surpresa, um grupo de mercenários inesperadamente forte estava disposto a ajudar. Este grupo de mercenários era muito conhecido na indústria e tinha uma formação muito sólida. Pessoas como o Reborn Mercenary Group nem mesmo teriam a oportunidade de formar qualquer conexão com eles em circunstâncias normais. Linji ficou muito aliviado. Esta missão não foi um problema com eles vindo para ajudar. O tempo era escasso. Rex não podia esperar mais e deu a ordem. A aliança começou a marchar. Estrondo, passos e cascos de feras formaram um tsunami de som. O exército avançou e rapidamente se aproximou das ruínas da cidade antiga. Mesmo de longe, eles podiam ver os colossos mágicos verdes escuros dentro das ruínas. Eles tinham 4 braços. Seguravam um machado enorme e tremeluziam em uma luz mágica. Sua textura era como pedra, mas também como metal. O exército percebeu que eles eram duros com apenas um olhar. Cavaleiros do escudo azul, ataque. Rex abaixou seu visor e cortou suas pernas. As montarias dos cavaleiros eram chamadas de bestas Ravening. Eles tinham uma cabeça de cobra e um corpo de cavalo. Com um grunhido, a besta Ravening avançou. 3.000 cavaleiros do escudo azul o seguiram logo atrás. Diante dos colossos mágicos, que tinham mais de 3 vezes sua altura, cada um dos cavaleiros não tinha absolutamente nenhum medo em seus olhos. Os colossos mágicos eram controlados por alguém. Eles formaram uma formação rapidamente e colidiram com os cavaleiros atacantes. Bang bang bang. Pessoas caíram e os animais se viraram. A cena se tornou muito caótica muito rapidamente. As outras tribos também se juntaram à batalha. Lâminas e garras cortaram os colossos mágicos e retiniram seus grunhidos mais altos do que as explosões. Os furiosos e os cavaleiros estavam na frente, mas independentemente disso, os colossos mágicos esmagaram os ossos dos guerreiros com sua enorme força, um após o outro. O lugar estava cheio de gritos de agonia. Os inimigos, poluidores, se esconderam atrás dos colossos e lançaram feitiços corrosivos nos guerreiros. A matriz de feitiços só pôde ser aberta quando todos os colossos mágicos foram destruídos. Frequentemente, eles tinham que pagar o preço de 13 a 18 guerreiros de elite apenas para destruir um colosso mágico. Mesmo que o Reborn Mercenary Group ajudasse com suas armas de fogo e habilidades, eles não estavam matando os Magic Colossus rápido o suficiente. Havia mais colossos mágicos do que os estimados 800. Era como uma parede de desespero. O sangue se espalhou lentamente no campo verde, e o amanhecer no céu testemunhou esse banho de sangue. Continue avançando, não pare. Os cavaleiros liderados por Rex já haviam perdido 1/4 de seus membros. Ao mesmo tempo, eles mataram a maioria dos colossos mágicos também. Seu rosto ficará firme, e ele saiu do campo de batalha e atacou novamente. Sua lança atingiu a perna de um colosso mágico. Uma explosão ocorreu na ponta da lança encantada com um feitiço explosivo, quebrando uma pequena parte do corpo do colosso mágico. Um colosso mágico pode eliminar centenas de tropas normais. Os Blue Shield Knights eram as tropas de elite do Vine Kingdom, então cada um deles era um guerreiro com poderes mágicos. Eles eram muito mais fortes do que as pessoas comuns. Esses danos de batalha pesados já eram muito trágicos. Ao mesmo tempo, em um enorme altar de formato estranho dentro de um espaço feito pelo homem sob as ruínas da cidade antiga, incontáveis crentes vestidos de preto estavam orando suavemente, enviando magia para o arranjo mágico no altar. No coração do altar estava um velho vaineriano em um lindo manto vermelho brilhante, rezar. Um espelho com moldura dourada estava flutuando ao lado dele. Ele possuía o feitiço, clarividência, e a imagem no espelho era um reflexo da guerra acima dele de uma vista aérea. Esses tolos, eles caíram no seu esquema como esperado. Esses colossos mágicos são usados para lutar especificamente com eles. Nossa matriz mágica está escondida sob o campo. O sangue de cima é direcionado para este local. A cerimônia só pode ser ativada com sangue suficiente como combustível. Ei, sua ideia de amarrar a matriz mágica com os colossos mágicos é realmente brilhante, deixando-os sem escolha a não ser lutar de frente com os colossos mágicos, um crente superior sob o altar disse em um tom lisonjeiro. Rezar acenou com a cabeça e perguntou friamente: quanto mais sangue é necessário? O combustível para acionar o altar será suficiente em 1 hora se eles continuarem lutando. Você se tornará o senhor da magia, o mago mais forte da história. O crente superior disse com uma cara fanática. Mais forte. Rezar olhou para ele com pena. Ele balançou a cabeça e murmurou: 20 anos de preparação, estou finalmente perto do sucesso. Estou preso neste estágio há tantos anos, e esse é o limite do meu talento. Enquanto eu cruzar esta etapa, serei capaz de ir para um mundo superior. Ponto. A batalha na superfície durou quase 1 hora. Para economizar tempo, o exército desistiu quase completamente de suas defesas e atacou loucamente. Metade dos colossos mágicos foram destruídos e todos os poluidores morreram. No entanto, os guerreiros também sofreram pesadas perdas. O sangue se transformou em um rio. O resto das pessoas estava exausto. As baixas aumentavam em alta velocidade. Aguentar. De acordo com essa velocidade, podemos parar a cerimônia a tempo. Rex gritou alto para elevar o moral. Neste momento, ele sentiu um arrepio acima de sua cabeça. Um colosso mágico estava perto dele e cortou seu enorme
machado. Estrondo. Rex avançou rapidamente. A besta Ravening foi dividida ao meio, e o machado cortou direto no chão. O sangue e os intestinos da besta Ravening se espalharam pelo chão. Se ele não se esquivasse, seria ele. Ele nem mesmo teve tempo para ficar feliz. Este colosso já caminhava em sua direção com o machado nas mãos. Uma sombra pairou sobre a cabeça de Rex enquanto o machado era levantado bem alto no ar. Rex sentiu uma dor repentina nas pernas, tendo sido atingido agora. Ele estava coberto de suor e queria se levantar com todas as suas forças. Em um piscar de olhos, ele de repente percebeu que a sombra sob seus pés parecia ter se expandido, seguida pelo estrondo sônico que ficou cada vez mais alto. Bang! Uma cabine de lançamento aéreo de liga caiu no chão ao lado deste colosso mágico, e o impacto explodiu tanto o colosso mágico quanto o Rex. Dong, dong. Em seguida, houve mais sons dessas cabines caindo no chão. Muitas cabines de lançamento aéreo caíram no chão nas proximidades. Uau! A escotilha se abriu e um grupo de guerreiros em armaduras de metal pesado saiu. O líder era um homem com um blusão preto e muitas joias esféricas. Ele estava olhando para a esquerda e para a direita com curiosidade. Eles são os novos reforços do mundo superior? Apesar de ter uma personalidade muito racional, Rex não pôde deixar de se surpreender. Neste momento, aquele colosso mágico avançou em direção a este homem humano, e seu machado cortou. Rex inconscientemente queria gritar e lembrá-lo, mas o que aconteceu em seguida o fez engolir as palavras. Este homem levantou a mão e facilmente agarrou o machado que era mais do que suficiente para cortar uma besta Ravening. O impacto do machado só fez seu pulso afundar uma distância insignificante. Ele ergueu as sobrancelhas e disse: TSK, a forma como este planeta recebe seus hóspedes é realmente apaixonante. Chegamos na hora certa. Pare de ficar parado aí, hora de fazer o trabalho. Linji, que estava no meio de uma luta, olhou e deu um suspiro de alívio. Eles estão finalmente aqui. O Black Star Mercenary Group, capítulo 418, o que não pode ser obtido é sempre tentador. 1. Tutututu. Os jogadores profissionais que pousaram nas cabines de lançamento aéreo ergueram seus canhões perfurantes de alto calibre e atiraram nos colossos mágicos verde escuros ao redor deles. Faíscas de fogo explodiram no corpo dos colossos mágicos, e nuvens espessas se expandiram com as explosões. Sob essa tempestade ininterrupta de ferro, esses colossos mágicos que podiam enfrentar o ataque dos cavaleiros de frente agora tremiam e recuavam continuamente, incapazes de dar um único passo para a frente, enquanto cacos quebrados caíam de seus corpos. Em 9 meses, eles experimentaram dezenas de missões de batalha. Eles tiveram experiências muito ricas em enfrentar esses fantoches de combate mágico. Embora seu número fosse muito menor do que o exército, eles assumiram o controle do campo de batalha muito rapidamente. Erlou sacou sua lâmina cortadora de navio de guerra, esmagando um Magic Colossus com cada fatia de forma muito eficiente. Arosia e os irmãos Volga ficaram ao lado de Anxiao e não se moveram. Anxiao estreitou os olhos e observou o campo de batalha enquanto permanecia parado. Ele não estava se preparando para atacar. Erlous e esses jogadores eram mais que suficientes para lidar com os inimigos. As capacidades dessas pessoas sob seu comando eram de acordo com o padrão, então ele não estava se divertindo fazendo nada tanto quanto podia. Para simplificar, este incidente era sobre um vilão que queria problemas aparecendo neste planeta. Então eles o convidaram para lidar com isso. Havia centenas de incidentes semelhantes acontecendo todos os dias no Shattered Star Ring. O motivo dos vilões também era muito variado. Eles experimentaram isso muitas vezes, então estavam acostumados e familiarizados com o processo, pousar em cabines de lançamento aéreo e limpar a cena. Anxiao nem precisava mais comandar. Ele estava orgulhoso do progresso de sua equipe. 9 meses se passaram e ele deliberadamente controlou o tamanho do Black Star, mantendo-o do mesmo tamanho de antes. Mas, à medida que seu currículo cresceu, eles construíram um bom nome para si próprios. Quando ele realizou missões cooperativas com Sky Ring, Blades, Purple igual de outros grandes grupos de mercenários, eles não só foram capazes de forçar o caminho através das missões mais fáceis, mas também sempre tiveram um desempenho muito confiável ao enfrentar problemas difíceis. Eles construíram a imagem de um parceiro confiável em nenhum momento. Originalmente, a maioria dos grandes grupos de mercenários queria construir um relacionamento com ele por causa de seu passado de dragão flutuante, mas eles lentamente reconheceram e respeitaram as habilidades do Black Star. Quando eles precisaram de reforços externos no aglomerado estelar de Colton, Anxiao estava quase sempre entre sua primeira escolha. Quando o rating de credibilidade do Mercenary Group atinge um determinado nível, ele recebe benefícios adicionais. Eles seriam listados entre os grupos com boas classificações de credibilidade na área e automaticamente enviariam algumas contratações de emergência na área exclusivamente para Black Star. Foi assim que eles se tornaram os reforços para o planeta amanhecer. Na verdade, ele tinha acabado de completar um pedido de guarda 2 dias atrás. De acordo com seu hábito, eles deveriam descansar por algum tempo em Juberliub. No entanto, ele viu que era um evento de emergência do planeta amanhecer, então ele decidiu cancelar o feriado e vir em seu auxílio. Este planeta foi um dos alvos de infecção na missão Mutation Disaster, que ainda não foi ativada. Por isso, ele veio dar uma olhada. O nível de desenvolvimento de Planet Down é baixo nível de magia, mas ainda não atingiu o estágio de industrialização da magia. Eles se concentram em poderes individuais. Embora eles tenham enviado alguns ascendentes supostamente de grau B para Godora, o conhecimento de sua sociedade sobre a galáxia é muito limitado, nem mesmo tão bom quanto o planeta Água Marinha.
Cada civilização tinha seu próprio nome para o universo. O planeta Dawn chamou de mundo superior e ascendente, mostrando que sua civilização estava mais voltada para os indivíduos. Além disso, a maioria das pessoas não sabia da situação na galáxia. Eles só sabiam que era um mundo de nível superior. O fato de o rei não divulgar o conhecimento também foi parte do motivo. Darkstar implantou a fonte de mutação aqui também. Agora que 9 meses haviam se passado e a atualização da versão 1.0 estava próxima, era hora de visitar os outros planetas onde o desastre da mutação ocorreria na versão 2.0 para que ele estivesse mentalmente preparado. Blackstar, ouvi muito sobre você. Lin Ji se aproximou e cumprimentou Anxiao com um tom agradável e respeitoso. Com o povo do Blackstar participando da batalha, ele não estava nem um pouco preocupado com a situação. Portanto, ele aproveitou a oportunidade para criar uma conexão com Anxiao. Olá. Anxiao estendeu a mão e deu-lhe um aperto de mão. Lin Ji ficou um pouco lisonjeado. Ele achava que as pessoas de alto nível da indústria seriam muito arrogantes e não esperava que Anxiao fosse tão amigável. Os dois estavam conversando lá enquanto Rex rastejava do chão em outra frente. Ele pegou o escudo e a lança, recuperou o fôlego e voltou a se juntar à batalha. Ele nem teve tempo de se comunicar com os reforços. Seu exército teve a chance de recuperar o fôlego, então eles se reuniram novamente e cooperaram com os jogadores. Os colossos mágicos se separaram um após o outro. Com a forte ajuda dos jogadores, a batalha terminou muito rapidamente. O resto dos soldados rapidamente enfaixou os ferimentos e recuperou a força física o mais rápido que pôde. Rex veio antes de Anxiao e Lin Ji. Seu rosto estava solene e ele não disse nenhuma palavra inútil. A porta do altar se abrirá agora que esses colossos mágicos foram destruídos. A seita de rezar está reunida lá, há mais inimigos esperando por nós. Não temos tempo a perder. Siga-nos e siga em frente imediatamente. Rex viu a expressão respeitosa de Lin Ji em relação a Anxiao entre os intervalos de suas batalhas, e a partir disso, ele sabia que este novo reforço era alguém importante. Portanto, seu tom continha respeito e alarme. Os convidados do mundo superior sempre foram misteriosos aos seus olhos. Ele não pôde deixar de olhar para as cabines de lançamento aéreo, adivinhando como as pessoas do mundo superior pousaram nessas coisas. Ele se perguntou qual era o princípio por trás dessas coisas. Ok, vamos encerrar o bate-papo aqui e começar a seguir em frente. Anxiao acenou com a cabeça e concordou, pois era um pedido do empregador. Depois que o exército da aliança teve um breve momento para descansar e se reagrupar, eles procuraram apressadamente a entrada nas ruínas. Eles foram capazes de encontrar a entrada para o altar subterrâneo muito rapidamente. Esta foi uma cidade subterrânea abandonada, construída em uma fortaleza secreta por Rezar e usada por muitos anos. Eles surgiram e seguiram o corredor. A cidade subterrânea não era grande, então o túnel era estreito. As tropas de Rex tinham um grande número, então eles não tiveram escolha a não ser deixar parte de seu povo na superfície. Anxiao e os outros seguiram atrás e saíram do exército. Esta era uma situação muito séria aos olhos de Rex, mas para ele, era muito simples. Encontre o boss-alvo, mate-o, o fim. Ponto. No altar subterrâneo na área mais profunda da cidade subterrânea, a cena do exército entrando apareceu no espelho mágico. O rosto de centenas de crentes mudou instantaneamente. Merda, porque outro grupo de guerreiros do mundo superior está aqui. Nosso plano está arruinado. Os colossos mágicos não mataram pessoas suficientes. O sangue não é suficiente para ativar o altar. Estamos perdidos. O crente superior estava em pânico. Rezar não estava mais calmo. Seu rosto ficou muito sério. Ele olhou para Anxiao e os outros no espelho, e uma sensação de inveja, desejo e ciúme apareceu em seus olhos. Todas essas pessoas vieram do mundo superior. Breve, muito breve, eu me tornarei alguém do mundo superior também. Rezar sempre sentiu que as pessoas presas em planetas eram lamentáveis. Os crentes pensaram que Rezar executou este plano para se tornar um mago mais forte. Ele ridicularizou essa ideia. Esses crentes tolos não conheciam a vastidão do universo. E sua visão era muito estreita. Lamentável. Talvez aos olhos dos residentes da galáxia, o universo não fosse muita coisa. Mas para as pessoas que só podiam olhar para o céu e desenhar o universo com sua imaginação, poder entrar na galáxia era excepcionalmente atraente. Além disso, ele sabia que havia outras civilizações e raças no universo. Sua curiosidade e desejo de conhecimento eram como uma chama em seu coração que não conseguia suprimir. Esse era o instinto de exploração de espécies inteligentes, querendo avançar, querendo pisar no pico das montanhas e apreciar a bela vista. Quando algo ainda estava para ser obtido, era sempre muito tentador. O alvo de Rezar era apenas ir para o mundo superior. Ele poderia sacrificar tudo e não se importar com as consequências disso. No entanto, os mercenários do mundo superior que chegaram de repente mudaram o plano que ele havia feito tanto esforço para preparar. Se não fosse por essas pessoas, seu plano definitivamente teria dado certo. Uma forte sombra de mania apareceu em seus olhos. Mentor, o que fazemos? O crente superior perguntou ansiosamente. Rezar olhou para os crentes em pânico. Esta foi uma seita que ele passou dezenas de anos construindo. Um toque de crueldade apareceu em seu rosto. Empreste sua carne para mim. Uma luz vermelha brilhante de repente irrompeu de seu bastão mágico. Os pilares do altar estavam brilhando em vermelho sangue. Uma complexa matriz mágica brilhante apareceu no chão. Desta vez, todo o ruído desapareceu. Os olhos dos crentes de repente incharam e seus rostos ficaram azul escuros como se estivessem sufocando. Eles coçaram a garganta, mas seus corpos estavam fora de controle. Eles caíram no chão um após o outro, lutando freneticamente enquanto seus corpos se retorciam em incontáveis
Posições estranhas. O rosto daquele crente superior estava cheio de agonia. Seus olhos estavam cheios de descrença. Ele rastejou até o altar enquanto lutava. Sua mão trêmula queria agarrar o manto de rezar. Mas antes que ele pudesse fazer isso, seus olhos explodiram. O sangue jorrou para o chão, transformando-se em uma linha longa e fina de sangue como uma minhoca vermelha, rastejando até o fundo do altar. Centenas de crentes morreram juntos. O sangue em seus corpos foi sugado pela matriz mágica. Eles se transformaram em cadáveres secos com bocas abertas e rostos encurvados. O altar que absorvia o sangue, por outro lado, tornou-se liso como jade cinza. Embora turbulento momentos antes, a cena agora estava mortalmente silenciosa. Finalmente havia sangue suficiente. Estrondo. A cerimônia foi ativada. A enorme quantidade de poder mágico construída em um arranjo mágico especial cheirava a sangue. Atrás do altar havia uma veia da origem da água. A água de origem subterrânea que fluía lentamente de repente começou a ferver e pequenos pontos de luz apareceram na superfície da água como vagalumes. Era tudo poder mágico visível. Os pontos de luz de repente se combinaram em alguns dragões de luz, absorvidos por rezar freneticamente através de seus órgãos faciais. Rex finalmente chegou com as tropas 5 minutos depois. Eles viram o altar e os cadáveres secos no chão de longe. Quando eles viram claramente rezar absorvendo a magia da origem água, o rosto de Rex ficou sério. Não, a cerimônia já começou. Temos que detê-lo imediatamente. Assim que Rex estava prestes a ordenar que suas tropas avançassem, o som da magia zumbiu ao redor do altar. Arranjos defensivos apareceram nas paredes, um após o outro. Luzes coloridas cobriam o altar. Havia quase 1000 camadas de feitiços de defesa, e todos eles eram extremamente resistentes. O chão tremeu e 20 novos colossos mágicos escalaram o solo e ficaram ao lado do altar. A expressão de Rex mudou imediatamente. Eles não seriam capazes de quebrar tantos feitiços defensivos e colossos mágicos. Ele pensou que poderia parar a cerimônia assim que encontrasse rezar. Mas agora eles estavam bloqueados do lado de fora. Rezar havia planejado com muita antecedência, ele não podia permitir que acidentes acontecessem, então ele naturalmente tinha um grande número de medidas defensivas, contanto que ele pudesse parar o inimigo por um curto período de tempo. Ele seria capaz de completar a cerimônia de absorção de magia. A magia que milhares de milhas de origem Water continham era enorme. Esta cerimônia foi transmitida desde a Idade Antiga e construiu uma fonte mágica dentro do corpo. Só então foi capaz de conter tanta magia, para que ele pudesse quebrar seu limite de força. É o fim do território de Southland se ele completar a cerimônia. Temos que destruir esses feitiços defensivos o mais rápido possível. Siga-me e ataque. Ele ainda não tinha terminado quando alguém de repente pressionou seu ombro e interrompeu a frase. Rex se virou e viu que Anxiao passou por ele e parou diante das tropas. Você é muito lento, deixe-me. O tom de Anxiao era inabalável e tinha a confiança de um profissional. Diferente das tropas do planeta Amanhecer, seu rosto estava sempre calmo e relaxado, não se incomodando em nada com essas medidas defensivas. Clank. No momento seguinte, orbes comprimidas dispararam uma após a outra e se expandiram rapidamente. Cerca de 100 modelos diferentes de artilharia cercaram Anxiao. O canhão destruiu as camadas de feitiços instantaneamente. Para ele, esses feitiços defensivos eram tão fracos quanto papel. Em 9 meses, embora Anxiao não tenha mudado seu estilo de combate, ele fez alguns aprimoramentos. Ele havia aumentado seu maquinário e aumentado seu poder. Em menos de 10 segundos, os 20 colossos mágicos foram feitos em pedaços. A luz do fogo iluminou a cidade subterrânea como se fosse dia. O poder explosivo que ele exibiu deixou esses soldados estupefatos. Rex ficou chocado e murmurou. Um poder tão forte, ainda mais forte do que os ascendentes nas lendas. Mesmo os magos do tribuno do reino não são tão fortes. É este o poder dos guerreiros do mundo superior. Ele ouviu os segredos dos magos da tribuna do reino antes que os guerreiros do mundo superior eram completamente diferentes deles, que apenas usavam magia. Eles tinham todos os tipos de habilidades estranhas. Agora, ele finalmente testemunhou. O canhão quebrou os feitiços defensivos e o altar facilmente, e a cerimônia foi interrompida instantaneamente. Rezar caiu no chão, chocado e furioso, oprimido pela descrença. Ele nunca tinha pensado que as medidas defensivas nas quais havia passado tantos anos seriam completamente obliteradas em questão de segundos. A força deste mercenário do mundo superior estava muito além de suas expectativas. No entanto, o rosto de Rezar mudou no momento seguinte. Ele sentiu um forte poder mágico dentro de seu corpo, esmagando aquele limite em seu corpo. Um novo poder nasceu. Seus olhos se arregalaram e as lágrimas rolaram por seu rosto. Sucesso. Consegui. Embora a cerimônia tivesse parado pouco depois de parar, a magia que ele havia absorvido já o ajudara a ultrapassar esse limite. Ele finalmente alcançou o padrão que Gudor havia estabelecido. Ele poderia ir em direção ao mundo superior como ele havia desejado. O aumento de poder fez com que Rezar tivesse uma falsa sensação de confiança, como se ele pudesse derrotar a todos com apenas um aceno de suas mãos, mas ele não queria ficar e lutar. Ele estava prestes a se virar e ativar as runas de explosão, enquanto a cidade subterrânea desabava. Ele então sairia pelo túnel oculto. Seu coração estava cheio de emoção. Seu desejo de toda a vida iria se tornar realidade. No entanto, os planos raramente funcionavam. Percebendo o rápido aumento da reação de energia, Anxiao ergueu as sobrancelhas. Ei,
Passei para o grau B, mas, no próximo segundo, o traje mecânico do Voidragon cobriu seu corpo. Anxiao moveu-se ao lado de Rezar como se estivesse se teletransportando. Ele agarrou sua cabeça e bateu com força no chão. Bang! Antes que Rezar pudesse reagir, sua cabeça já havia batido no chão. Seu cajado escorregou de sua mão e rolou para longe. O poder que ele acabara de ganhar não surtiu efeito algum. A sensação de ser forte durou apenas alguns segundos antes de ser quebrada instantaneamente. Isso faz diferença. Capítulo 419. O que não pode ser obtido é sempre tentador. 2. Seu rosto envelhecido estava pressionado com força contra o chão, sua corda linda estava suja de poeira e Rezar era completamente incapaz de se mover como se estivesse sendo sustentado por uma montanha. Ele ficou furioso e chocado, ele finalmente vira esperança para o sonho de toda a vida e não poderia deixá-la desaparecer, aconteça o que acontecer. Mesmo se o oponente fosse alguém forte do mundo superior, ele ainda poderia lutar. Rex ativou seu poder mágico. Uma corrente de magia vermelho, sangue e azul jorrou de seu corpo, levantando um vento forte. Os rostos de Rex e dos soldados que estavam a mais de 100 metros de distância mudaram. Nitron repulsion ring. Afastava os inimigos em um raio de 10 metros e era usado para lidar com os inimigos que estavam em um alcance corpo a corpo. Era um feitiço obrigatório para os magos do planeta Dawn. Seu poder dependia da força do mago. O anel lançado por Rezar foi o mais forte que Rex já tinha visto. Foi dito que apenas os ascendentes poderiam ter um poder mágico tão forte, o que significava que Rezar havia atingido esse nível. O rosto de Rex se contraiu. A situação de repente se tornou muito mais difícil. Prepare-se para lançar lanças como reforço. Rex ordenou em voz alta. Todos os cavaleiros do escudo azul ao lado dele ergueram suas lanças em forma de cone e se prepararam para jogá-las. Pelo que viu, Rezar agora tinha força de um ascendente e deveria estar no mesmo nível do guerreiro do mundo superior. Portanto, ele decidiu interferir e ajudar no caso. No entanto, quando ele se virou, ele percebeu que os outros mercenários do mundo superior estavam com os braços cruzados com uma expressão calma e aparentemente sem intenção de interferir. Linji sorriu e disse, você não precisa se preocupar. A força do capitão da Black Star é bem conhecida entre a indústria mercenária do sistema Garton Star. Rex ficou chocado por um segundo. Ele então olhou mais de perto para além do feitiço que jorrava e percebeu, não importa o quão enorme fosse o poder mágico de Rezar. Anxiao continuou parado como um recife. Sua mão ainda pressionava Rezar firmemente no chão, sem se mexer nem um pouco. Neste momento, Rezar de repente percebeu que um poder horrível estava se formando no traje mecânico de mão pressionada em sua cabeça, como se algum tipo de ataque forte estivesse prestes a ser lançado em sua cabeça. Seu corpo fraco definitivamente não seria capaz de suportar. Em pânico, ele não se preocupou em empurrar Anxiao para longe e lançou apressadamente todos os tipos de feitiços de defesa contra si mesmo. No momento seguinte, uma névoa de energia cinza apareceu ao redor do traje mecânico do Voidragon, desceu pelo braço e disparou da palma da mão. A cabeça de Rezar estava sendo agarrada pela palma da mão de Anxiao e ele enfrentou essa energia diretamente. Estrondo. Com uma explosão violenta, a névoa cinza surgiu. Como milhares de lâminas afiadas, a onda de choque cinza se espalhou. O chão se encheu de rachaduras em um instante como se tivesse sido arado. No meio da explosão, apareceu um poço com quase 2 metros de diâmetro. Antes que o tremor posterior da explosão ainda não tivesse desaparecido, uma luz cinza brilhou do corpo de Anxiao mais uma vez. A segunda energia explodiu imediatamente depois. Void Jet Spray. Mesmo que o inimigo fosse bastante fraco, Anxiao não estava se arriscando e deu tudo o que tinha. Embora Rezar fosse grau B, o mesmo grau que ele, Rezar tinha acabado de passar por sua porta e ainda não se familiarizou com seus poderes. Foi moleza para o grande mecânico em lutar contra esse tipo de novato grau B. Ele usou 3 Void Jet Sprays de capacidade total continuamente sem parar, usando 1170 pontos de energia do traje mecânico. 3 altos números de danos apareceram acima da cabeça de Rezar, somando um total de 4700 pontos de saúde. Demorou apenas alguns segundos. A eficiência de dano dessa habilidade era extremamente alta. Esta foi a habilidade explosiva mais forte sem usar vontade flamejante. Flamingo Will teve um resfriamento de 5 minutos, e Void Jet Spray não teve um resfriamento. Tinha se tornado as preferido de Anxiao. A fumaça e a névoa se dissiparam. Rezar estava deitado na cova, seu corpo coberto de feridas pelos choques de energia. Void Jet Spray era um ataque de energia pura e continha o atributo passe. Assim como o atributo gelo pode desacelerar e o atributo fogo pode queimar, o efeito direto do atributo espaço foi ignorar uma parte da resistência do alvo. Tendo sofrido danos de mais da metade de seus pontos de saúde em um tempo extremamente curto, Rezar ficou gravemente ferido e desmaiou. Um pequeno personagem boss com atributos de grau B foi demolido por Anxiao em 10 segundos. Depois de muitas experiências de combate ao longo dos 9 meses, Anxiao já estava muito familiarizado com os atributos e funções do traje mecânico do Voidragon. Este traje de batalha de unidade única foi definitivamente um dos primeiros na lista dos trajes mecânicos mais fortes no nível atual, e Void Jet Spray era uma habilidade muito boa contra supers do mesmo nível. Como é a diferença de força tão grande? Os lábios de Rex estavam secos. Ele estava completamente surpreso. Rezar já era o mais forte do planeta Amanhecer depois de ganhar esses poderes, mesmo 10 deles não teriam sido capazes de vencer o Rezar. No entanto, na frente desse mercenário, Rezar estava tão impotente quanto uma criança. Todas as pessoas no mundo superior são tão fortes, os soldados do planeta Amanhecer ficaram pasmos. Algo que era tão difícil e importante aos olhos deles tinha sido resolvido com tanta facilidade, todos achavam que era quase irreal, como se estivessem em um sonho.
Anxial puxou Rezar pelo colarinho e o jogou na frente de Rex. Seu traje mecânico dobrou-se e ele estava de volta às suas roupas. As cerca de 100 artilharia ao redor deles voltaram a ser orbes comprimidas. Rolaram no chão após a atração da força magnética, depois enrolaram-se no cinto e nas roupas de Anxial em uma fila organizada. Feito, faça as malas. Anxial bateu palmas. Com sua força agora, até esmagar todo o planeta amanhecer foi moleza. Como se tivesse acabado de acordar de um sonho, Rex ordenou que seus subordinados amarrassem Rezar com várias correntes. Ele explicou, o rei queria que eu capturasse Rezar vivo e o trouxesse de volta para interrogatório. Precisamos saber onde ele aprendeu a antiga cerimônia para evitar a possibilidade de outra pessoa conhecer o feitiço para absorver os poderes mágicos da água de origem. Faça o que você quiser. Meu trabalho aqui está feito. Anxial ergueu as sobrancelhas. Nessa hora, Rezar acordou devagar, ainda tonto. Ele percebeu que estava amarrado por correntes de supressão de magia, e a magia em seu corpo foi contida à força e não poderia ser usada. Inconscientemente, ele queria lutar e resistir, então ele viu Anxial, que estava ao lado, e ele imediatamente parou suas ações. Enquanto Anxial estivesse lá, resistir apenas lhe causaria mais vergonha e tortura. No entanto, ele não conseguiu conter sua raiva. Ele olhou para Anxial e cerrou os dentes com força. Se não fosse por essa ajuda externa do mundo superior, ele já teria tido sucesso. Antes disso, ele nunca teria esperado que o rei do reino vão fosse capaz de chamar um reforço tão forte. Essas pessoas foram os culpados que arruinaram seu plano. Rezar odiava suas tripas. Por que você me impediu? Isso obviamente não tem nada a ver com você. Anxial encolheu os ombros e disse, não há porquê. É tudo um trabalho. Já lidei com dezenas de bandidos como você. Os ladrões não têm direito de reclamar da polícia. Se você quer culpar algo, culpe sua sorte ser ruim e nos encontrar em seu ato. Qual é o seu motivo? Eu só não quero ficar preso em um planeta atrasado para sempre. Você consegue entender a sensação de surpresa e meu sonho se despedaçando quando soube que éramos apenas uma das incontáveis raças do universo? Não somos especiais, mas isso significa que também temos muitos amigos. Não quero ser ignorante para sempre e não quero ficar neste planeta e esperar pela minha morte como o resto das pessoas aqui. Eu quero ver o mundo real. Rezar puxou as correntes, fazendo sons de tinido. Já que minha cerimônia falhou, você não precisa mais lidar comigo. Vocês não são mercenários, eles podem contratar você contra mim. Então eu posso contratar você também. Por favor, me leve para longe do planeta amanhecer. Posso oferecer toda a minha riqueza como recompensa. Se você não precisa disso, eu posso trabalhar para você também. Rezar ainda estava lutando pela última vez. Os soldados ao lado ouviram isso e não puderam deixar de ficar nervosos. Eles temiam que os mercenários do mundo superior mudassem de lado. Anxial, no entanto, não hesitou em rejeitar a nova missão que apareceu em sua interface. Pedido de Rezar. Ele disse friamente, desculpe, mas Black Star Mercenary Group mantém suas palavras. Além disso, mesmo que você tenha um bom motivo, isso não pode ser uma desculpa para prejudicar o planeta. Rezar ficou furioso e frustrado. Ele ficou em silêncio e deixou que os soldados o puxassem pelas correntes. Após retornar à superfície, o exército se reuniu e descansou, preparando-se para retornar. Rex encontrou Anxial e disse solenemente, Capitão Estrela Negra, Capitão Linge, em nome do reino vão, eu convido vocês, heróis, para serem convidados no palácio. O rei quer agradecer você pessoalmente. Você tem tempo? Claro, nós iremos com você então. Posso dar uma olhada no planeta amanhecer no caminho. Anxial acenou com a cabeça. Claro, isso era uma desculpa. Seu objetivo principal era obter informações sobre os sinais do desastre de mutação, e obter informações dos superiores do reino era a maneira mais conveniente, já que o rei havia lhe dado uma oportunidade tão boa, ele definitivamente não iria perdê-la. Eu também ficarei, vamos juntos então. Linge não queria ficar inicialmente, mas viu que Anxial aceitou a oferta, então mudou de ideia. Ele queria ficar mais tempo com o Black Star Mercenary Group e deixar uma boa impressão. A aliança limpou o campo de batalha rapidamente. As tribos partiram em várias direções. Os cavaleiros do escudo azul escoltaram Rezar e começaram a se dirigir para a cidade do Reino Vine. Tarde da noite, os cavaleiros do escudo azul estacionaram em uma planície. A noite no planeta Dawn estava muito escura, quase escura como breu. A vida selvagem consistia principalmente de criaturas noturnas. A luz poderia ser usada para repeli-los. Feitiços de iluminação foram implantados em torno da estação temporária como fonte de luz, mas mal era visível. Rezar foi trancado no carro da prisão no meio do campo, cercado por guardas em turnos contínuos. Na noite escura e silenciosa, dentro de uma tenda para uma única pessoa, Anxial abriu o comunicador galáctico e olhou para o painel de contratação de mercenários. Capítulo 420. Negócio surpresa. Sublinhado. Black Star Mercenary Group. Classificação de credibilidade. 875. Alta. Escala. 173 membros. Grau D. 39. Grau C. 132. Grau B. 2. Solicitações concluídas. 76. Área de atividade principal. Colton Star Cluster. Retomar. Batalha de defesa de Sunil. Operação de resgate de prata. Rosai. Exploração do planeta 9512.
Juberliub Eton grandes guardas de manutenção dos Targat, observações, erradicação de parasitas espaciais, captura da cabeça dos rebeldes Pilipelapa ao Azaza da civilização de Germe Púrpura, 71 mais missões, expandir, reduzir, criador, Black Star, Anxial, data de criação, Galaxy Calendar EAR 688, 02 de outubro, resumo, grupo de mercenários de pequeno a médio porte com nome muito bom, credibilidade muito alta e grande habilidade, completou missões de contratação com altas classificações várias vezes, e a maioria dos mercenários sob seu comando são mortos-vivos, faça parceria com muitos grandes exércitos, estacionado no Juberliub, frequentemente responsável por assuntos que acontecem ao seu redor, opera sob o comando do Imperador Dragan Ames, eles são um grupo de mercenários confiável que está ativo no Colton Star Cluster, aceita principalmente missões de combate e guarda, muito confiáveis, sublinhado. Em 9 meses, o currículo do Black Star Mercenary Group havia se tornado muito mais rico, com os jogadores como poder de combate, não apenas eles não sofreram nenhuma redução de mão de obra, mas também aumentaram sua renda, era muito conveniente. Nos 9 meses, ele havia assumido apenas missões de contratação de sócios. Eles cresceram enquanto se mantinham discretos e fizeram uma grande fortuna. Suas economias agora eram de 784 mil enas, além de comprar alguns materiais, metais e peças para construir novas máquinas. Ele guardou o resto e planejou usá-lo para completar a missão de avanço de classe. Com tanto dinheiro, comprar um conhecimento de ponta não seria um problema, mas seria difícil comprar 2. De acordo com o padrão dos mercenários galácticos, a missão do planeta Dawn era muito fácil, portanto, a recompensa não foi alta. No entanto, ele não aceitou a missão apenas pela recompensa. Anxial planejava obter algumas informações sobre o desastre de mutação no planeta Amanhecer, então ele disse às espaçonaves que esperavam do lado de fora do planeta Amanhecer para partirem primeiro. Ele pegou uma carona com a nave espacial para este lugar. Foi muito bom ter tantos parceiros, ele não precisava gastar dinheiro em viagens. Foi ainda melhor do que o Uber. A luz fraca da tela do comunicador refletiu em seu rosto. A Liga Internacional é em poucos dias. Depois que as coisas aqui estiverem feitas, devo trazer a equipe de volta ao Juberliub. Há 3 meses. Ou seja, há 2 semanas para os jogadores. A Competition Alliance anunciou o sistema para as primeiras finais internacionais. A loja online venderá Gathering Crystals para os jogadores qualificados, o que tem um efeito semelhante aos Dungeon Crystals e os reunirá de todos os planetas em um estádio simulado. Toda a competição será gravada e transmitida ao vivo em todos os canais. O sistema da primeira temporada era o mesmo da vida anterior. A competição internacional só seria realizada em ambientes reais depois que os jogadores pudessem realizar viagens interestelares. Até então, o palco seria planetas e sistemas estelares. Os jogadores dos clubes chineses o seguiam há 1 ano. Eles haviam ganhado muito e seu equipamento era muito forte. Assim, seu desempenho na competição internacional seria definitivamente melhor do que em sua vida anterior. Em sua vida anterior, o desempenho dos clubes chineses na primeira temporada tinha sido bastante enfurecedor. Para evitar estragar sua reputação ou assumir a culpa, seu estilo de batalha era muito covarde e demorado, muito constante. Às vezes, eles conseguiam sobreviver ao inimigo, mas às vezes, depois de protelar e perder muito tempo, ainda perdiam. Foi difícil e perturbador de assistir. Consequentemente, poucas pessoas assistiram à competição todas as vezes que as equipes chinesas estavam competindo. Os jogadores preferiam assistir a competidores de outros países lutando apaixonadamente entre si e todos pulariam diretamente às lutas com times chineses. Embora o resultado da China na primeira temporada tenha sido aceitável, eles não causaram nenhuma impressão ou desempenho notável. A primeira impressão que tiveram nos jogadores de todo o mundo foi que eles eram muito bons em lidar com a pressão. Se eles não lutarem com mais força desta vez, eles terão me seguido à toa. Quando a Liga Internacional terminar, a atualização da versão deve ocorrer em breve. Os jogadores irão desaparecer temporariamente e, então, as recompensas por aceitar pedidos não serão mais tão altas. Quando chegar a hora, não farei trabalho de mercenário por algum tempo. Como mover em equipe é mais móvel e rápido, é mais adequado fazer alguma preparação para o Mutation Disaster da versão 2.0. Isso vai exigir algum planejamento. Ao fazer isso, também posso recrutar algumas pessoas do tipo de personagem principal e aumentar o número de oficiais. Enquanto pensava, os sentidos de Anxial sentiram uma pequena normalidade. Os olhos de Anxial vacilaram, ele se levantou e saiu da tenda. Estava em silêncio. Ele olhou em volta e ficou surpreso por um segundo. O carro da prisão no meio do campo havia sumido. Rezar não estava em lugar nenhum e os guardas também estavam desaparecidos. Escapou? Ele não queria que nenhum acidente acontecesse na missão, então equipou seu traje mecânico e fez a varredura com seu radar. Então ele descobriu que o sinal de rezar estava em uma pequena floresta fora do acampamento. Ao lado dele havia sinais de cerca de 1 dúzia de soldados. E havia outro sinal individual escondido não muito longe deles. A força desse sinal era muito maior do que a dos soldados. Anxial verificou o banco de dados e percebeu que era inesperadamente do comandante dos cavaleiros, Rex. Os outros soldados estão todos dormindo, porque eles estão levando rezar para o mato à noite. Santo. Pode ser. Anxial respirou fundo. Esse é um velho. Eles têm um sabor realmente único. Anxial entrou na floresta na ponta dos pés, apavorado, pronto para se virar e correr sempre que visse algo sujo. Ele ativou sua visão noturna e olhou para dentro da floresta com extremo cuidado. Rezar foi amarrado com força pelas correntes suprimindo magia, e alguns cavaleiros o cercaram com espadas de aço em suas mãos. Seus lábios se moveram e eles pareciam estar dizendo algo. Anxial aumentou a saída da função de coleta de
som no traje de batalha e ouviu a conversa. Vou te perguntar uma última vez, de onde você tirou a cerimônia? Eu encontrei uma placa de pedra sob as ruínas antigas. Nela estava o método incompleto de realizar a cerimônia. Mudei o feitiço para usar sangue como fonte de energia. Quantas vezes mais você quer que eu diga isso? Quem mais sabe sobre este feitiço? Ninguém. Depois de memorizar o feitiço, destruí o tablet. Você acha que eu contaria aos outros um feitiço tão perigoso? Só está seguro em minhas mãos. O rosto de Rezar estava cheio de impaciência ao responder ao cavaleiro. O cavaleiro esfregou as mãos e disse com um tom de excitação reprimida: que tal isso? Vamos fazer um acordo. Você nos diz o método de realização da cerimônia e eu deixarei viver. Francamente, estou muito interessado no mundo superior também. Os olhos de Rezar brilharam como se ele tivesse pegado a gota d'água para salvar sua vida. Ah, sempre há uma saída. Rezar ponderou e uma sensação de escárnio apareceu em seu rosto. Ele sentiu que, depois de contar a eles sobre o método, essas pessoas definitivamente o matariam. Ele secretamente levantou o alerta e perguntou: como posso saber se você não quer apenas me enganar para tirar o feitiço? Somos os guardas de serviço durante este período, disse o cavaleiro à sua frente. Se você morrer, será facilmente rastreado até nós. Você não tem medo de eu te matar depois que eu escapar? Rezar disse com olhos estreitos. Você ouça, assim que houver um movimento mágico, esses mercenários do mundo superior virão para lidar com você. Se ocorrer, vocês não serão rastreados também, e essa não é uma questão com a qual você precisa se preocupar. E se, depois de me deixar ir, você alertar imediatamente o resto, então você pode ir em frente e nos vender. Com a conversa, Rezar começou gradualmente a acreditar que esses cavaleiros realmente queriam fazer um acordo com ele. Seus nervos tensos ficaram mais relaxados. Sua atenção estava totalmente em falar com o cavaleiro à sua frente. E ele não percebeu que alguns cavaleiros atrás dele secretamente ergueram suas espadas de aço e miraram em suas partes vitais. Mesmo se Rezar estivesse no grau B, se ele fosse penetrado por espadas de aço quando seus poderes fossem suprimidos, sua vida ainda estaria em perigo. Anxiao secretamente observou a situação. Seus olhos vacilaram ao ver isso. Ele tinha pensado que esses cavaleiros queriam o feitiço de Rezar. O negócio estava quase chegando ao fim, mas de repente eles quiseram matá-lo. Vendo que esses cavaleiros estavam prestes a atacar, Anxiao pensou sobre isso e saiu. Ouvindo os passos, as pessoas imediatamente se viraram. Quando viram quem era, todos ficaram chocados. O rosto de Rezar mudou imediatamente. Você novamente. Se a conversa deles tivesse sido ouvida, sua chama de esperança se extinguiria mais uma vez. Anxiao olhou em volta e percebeu que, embora esses cavaleiros estivessem surpresos, eles não entraram em pânico como se seu negócio particular tivesse sido descoberto. O que está acontecendo? Anxiao decidiu falar primeiro. Ei, você ouviu? Um cavaleiro perguntou cuidadosamente. Acho. Os olhos de Anxiao pousaram em sua espada de aço. Mate ele. Aquele cavaleiro gritou enquanto se virava e apunhalava sua espada no peito de Rezar. Sangue espirrando por todo lado. A expressão de Anxiao era estranha. Ele tinha pensado que esses cavaleiros iriam lutar com ele, mas o que estava acontecendo agora? Os olhos de Rezar se arregalaram. Antes que ele pudesse reagir, os outros cavaleiros investiram contra ele com suas espadas. O contorno de Anxiao oscilou, e esses cavaleiros só puderam ver um flash antes de seus corpos caírem no ar. Todos foram lançados voando pelos chutes de Anxiao em um instante. Embora eu não saiba o que está acontecendo, vou impedi-lo primeiro. Anxiao olhou para Rezar. Esse cara estava ajoelhado no chão. Seu rosto estava pálido e ele estava com falta de ar. Embora ele fosse um mago, ele tinha pelo menos mais de 100 resistência, então ele não morreria. A espada de aço não cortou muito fundo, mas provavelmente penetrou seus pulmões, então ele estava tendo dificuldade para respirar. Alguém pode explicar isso? Anxiao olhou para os cavaleiros. Eles fecharam a boca e não disseram nada. Anxiao se virou para olhar para o lado mais profundo da floresta e disse para a escuridão: aquele que está se escondendo, não está falando? Então você vai me explicar. O som de passos se aproximando apareceu na floresta, tendo se escondido por muito tempo ao lado. Rex saiu com uma cara séria. Ele sabia que não poderia mais se esconder assim que Anxiao aparecesse. Rex respirou fundo e disse lentamente: esses cavaleiros são meus apoiadores. Arrumei para que eles estivessem de plantão ao mesmo tempo. Trazer Rezar aqui foi para matá-lo. Anxiao ergueu as sobrancelhas e disse: ele já não foi capturado. Por que se preocupar em matá-lo secretamente? Basta matá-lo em plena luz do dia. Rex balançou a cabeça e disse: o rei queria que eu o capturasse vivo, o interrogasse abertamente e o trancasse em uma cela. Capitão Blackstar, você não é alguém do nosso reino? Então vou lhe dizer sem rodeios. Para criminosos no nível de ascendentes como Rezar, os superiores do reino muito provavelmente os darão ao emissário Gudoran em troca de algo. Assim, Rezar ainda estará vivo e seu sonho de ir para um mundo superior também se tornará realidade. Quando se trata desse tipo de pessoa que quase matou 1 milhão de outras para seu próprio bem, não quero dar a ele a menor chance de permanecer vivo. Além disso, Rezar conhece a cerimônia para absorver a água de origem. Talvez alguém no reino esteja interessado e possa forçá-lo a compartilhar o feitiço da cerimônia em troca de não matá-lo. Então, esse feitiço horrível pode vazar. Se isso acontecer, algo assim acontecerá novamente. Portanto, mesmo que isso signifique desobedecer às ordens do rei, não posso deixá-lo chegar vivo à cidade do reino. Contanto que o matemos dessa forma, podemos usar a desculpa de Rezar tentando escapar para encobrir sua morte. Capitão Blackstar, agradeço muito sua ajuda oportuna, mas este é um assunto do nosso reino. Por favor, não interfira. Rex
Rex falou em um tom muito justificado. Embora ele soubesse claramente que não era páreo para Anxiao, ele não pretendia recuar. Anxiao agora entendido. Então foi isso que aconteceu. Acontece que o negócio foi um truque para desviar a atenção de Rezar. Um plano bastante inteligente. Ele avaliou Rex. Sendo tão cheio de justiça, ele poderia ser outro tipo de personagem principal, ou... Você inventou uma desculpa há muito tempo e está mentindo? Anxiao apontou para Rezar e disse, já que você não quer que ele volte vivo, que tal entregá-lo para mim? É mais fácil para você assim. O que você quer com ele? Rex franziu a testa. Isso não é para você saber. De qualquer forma, vou levá-lo para Galaxia. O mundo superior, longe de você, e nunca o deixarei voltar aqui. Rezar ouviu isso e ficou imediatamente surpreso. Ir para o mundo superior era algo que ele sonhava todos os dias. Ele já estava em uma situação desesperadora, mas agora ele se sentia como se tivesse encontrado a esperança novamente. No entanto, quando ele olhou para cima, ele viu Anxiao sorrindo para ele com significados desconhecidos em seus olhos. Esse olhar era quase perverso e emitia uma aura fria. Rezar sentiu um arrepio e a excitação imediatamente se dissipou. Sua intuição de repente disse a ele que provavelmente não eram boas notícias.